Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live pré-prova prática. A gente gosta demais de estar aqui um dia antes de começar realmente a sua prova para te dar aquelas últimas dicas, a última lapidação e, claro, te desejar uma excelente prova, né, Juan? É isso mesmo, gente. Nesse momento, já amanhã é a tua prova, a gente está aqui, faz questão de estar contigo hoje para te dar essas últimas dicas, aquela revisão, aqueles toques finais para você entrar amanhã com calma e no domingo também. Já para organizar como é que vai ser a live de hoje, como é que vai funcionar? A gente vai te dar alguns insights a partir de hoje. O que você deve fazer hoje, o que você deve fazer amanhã. E outro ponto, vamos trazer 5 exemplos de estações como vocês devem se portar no dia da prova. Então, uma estação de cada grande área para você ver ali mais ou menos uma estrutura de checklist e lembrar de maneira medular. O que eu pergunto em cirurgia, preventiva, clínica médica, pediatria e cirurgia geral. É isso mesmo, gente. E utilizem isso aí como exemplo, né? Para vocês verem o que vocês solicitariam a mais, o que vocês iam solicitar e não solicitaram, e o que vocês esqueceram de solicitar e vocês veem que o professor está solicitando. Esse momento não é para você estudar, é só para você assistir uma estação e tentar descansar, relaxar e aprender com a estação. Show de bola. Juan, então vamos entender agora. Sexta-feira agora, 10 horas da manhã. Vamos organizar esse fluxo, o que eles devem fazer. Se você ainda não está na sua cidade que você vai prestar, espero que você esteja chegando em breve. Eu recomendei muito meus alunos a chegar um dia antes, se possível na quinta-feira. Mas se você está em trânsito, ótima viagem, vai tranquilo. Espero que você chegue bem. Por que a gente pede? Ontem eu vi um dos alunos já viajando. Avisou que ia chegar antes, né? Ela falou que seguiu as orientações. Ontem eu vi ele. Porque pode acontecer, acho que era uma menina. Ah, pra mim eu vi um menino. Ah, tinha um menino, mas tinha uma menina também Ayrton, que mandou. se não me engano. Teve uma pessoa também que mandou, que escutou a orientação. Por quê, gente? Por que a gente fala isso? Porque a gente tá cansado de escutar história de aluno que perdeu a prova porque chegou atrasado ou que chegou em cima da hora. Não só a prova, como os nossos cursos. Muita gente acaba perdendo o voo, chega em cima da hora, chega no meio do curso. E se é o dia da prova de verdade, o dia mais importante da sua vida, você não pode deixar esse erro acontecer. Isso aí tem que ser martelado na tua cabeça. Esse dia, amanhã, é o dia mais importante da tua vida. Então você não pode deixar para a última hora chegar. Então vamos pensar que eles já estão na cidade ou que eles estão chegando na cidade. O que vocês devem fazer agora? O que eu faria agora, exatamente agora? Terminando a live, o que eu faria? Reconhecimento do território inimigo. Tá certo? Toda vez que você vai para uma guerra, você tem que saber aonde você vai lutar. Se é morro, se vai ter neblina, se é quente, se é frio, se tem buraco. O que isso quer dizer, gente? Vocês vão pra guerra, conhece o local. Para vocês não chegarem, o inimigo já tá inteiro jantando você. Vocês vão chegar com antecedência. Então, se vocês forem hoje, vocês já vão saber onde pode parar, como que vocês vão saber, onde vocês vão chegar. Então, todas essas nuances de que podem acontecer imprevistos não vão acontecer se você se prevenir, né, Juan? Exatamente. Então, ir um dia antes é providencial. É providencial você conhecer qual que vai ser a porta de entrada. Pergunta para as pessoas que estão trabalhando, porque já todo mundo sabe que vai acontecer numa prova. Então você pode perguntar para a segurança, vai ter uma prova aqui sábado e domingo, onde que vai ser a porta de entrada, e vai estar tudo já marcado. Isso aí é fundamental para você não ter que correr o último minuto e acabar estressando. Inclusive, se você ainda não está na sua cidade, mesmo que você chegue mais tarde, eu iria, mesmo que seja de noite. Iria para conhecer, sabe? Você vai calcular quanto tempo você vai demorar, tá? Você vai entender ali qual que é o portão principal. Não deixe em cima da hora, beleza? Então, passo número 1, conhecer o campo de batalha, beleza? Então, eu faço isso muita analogia também, Vini, com o final da Copa do Mundo. Quando eles têm jogo de final da Copa do Mundo, os caras vão lá conhecer o estádio um dia antes. Reconhecimento do gramado, show. Exatamente. Então, se eles fazem isso, por que a gente não tá fazendo isso? Gente, é a final da Copa do Mundo. Pensa isso daí. Vai lá, conheça o terreno e bora pra frente, né, Vi? Exato. Então, gente, primeiro ponto, reconhecimento do gramado, conhecer o território de batalha, é isso que vocês têm que fazer. Passo número 2, saber o que você vai se alimentar. Então, você tem que pensar o que você vai comer hoje à noite, o que você vai comer amanhã de manhã e o que você vai comer amanhã, tá certo? E domingo de manhã.
Isso é providencial, tá? Isso é providencial. Grande parte das pessoas estão viajando. Eu diria a maioria não vai conseguir fazer na sua cidade natal ou na cidade que você reside. Então você tem que entender, primeiro, pontos clássicos aqui de alimentação. Eu nunca, mas nunca vou me alimentar com algo que tem risco de ter uma contaminação. Então, pro dia mais importante da sua vida, você vai lá e vai comer um japa um dia antes. E ó, que eu sou o maior fã de comida japonesa, mas eu não vou arriscar. Ah, eu vou comer comida mineira que tem maionese. Gente, é comida básica, tá? Às vezes até salada eu evitaria. Come comida cozida, frita e come direito, tá certo? Isso é providencial, né, Juan? Providencial. Não Come dá o pra básico. arriscar. Come o básico, não inventa agora. No domingo, se você que está, sei lá, quer comida mineira... Depois pra comemorar, depois da Exato. prova, come o que você quiser. Vai no restaurante japonês, faz o que você quiser. Mas antes da prova, não. Então, primeiro ponto. Planeje a alimentação que não vai te causar mal. Aí, segundo ponto. Vamos pensar em alta performance, tá certo? Tem muita gente, por exemplo, eu trabalho muito bem em jejum. Mas isso é um hábito, tá? O jejum me ajuda a clarificar a mente. Eu gosto de treinar em jejum, reunião em jejum, estudar em jejum, operar em jejum e fazer tudo em jejum. Mas eu tenho o hábito do jejum. Para a grande maioria das pessoas que não estão acostumadas, acaba piorando. Então, se você tiver depois a oportunidade de praticar o jejum, super recomendo. Mas não vai ser para a prova agora. Se você não está acostumado, se alimente direito. E aí a melhor alimentação, hoje à noite, básico. Carboidrato complexo, proteína. Amanhã de manhã, a mesma coisa, tá? Carboidrato complexo e proteína. Não vá comer só açúcar, porque o açúcar ele dá um pico de nível de concentração, depois ele dá uma queda. Isso vai impactar e vai te atrapalhar na hora da prova. Exato. E também não pode comer muito carregado, né, às noites. Não viu? pode Porque comer você muito não vai pesado, senão você vai conseguir dormir mal. Exato. Isso é um ponto importante, né? Evite se alimentar muito, tá certo? Outro detalhe importante, né, Juan? Muita gente vai ficar ansioso antes de dormir. Vai. Tá? E aí, evite também muitas medicações. Se você quiser algo que tem menos impacto e ajuda na indução do sono, é a melatonina. Eu sou um adepto aí, gosto muito da melatonina. Então, se você tiver dificuldade, melhor do que uma noite mal dormida é tomar uma melatonina. Você sabe, Juan, que para a prova da USP, da primeira fase, cara, foi a única prova que me deu insônia. Me deu insônia mesmo. Mas conseguiu dormir ou no final não? Não, no final eu dormi. Mas assim, você não pode ficar pensando muito. Se você ficar pensando muito, você já teve insônia pra prova? Já tive. Pra prova do Revalida foi Pra prova ou do não? Revalida, o segundo dia pra mim. O segundo dia que foi aquele Pra estresse primeira e tal. fase e pra primeira Pra prova primeira dormiu fase bem. e primeiro dia da prova dormi bem. Mas pra segunda... Meu medo principal era não acordar a tempo, né? Que a primeira fase era, acho que o portão abria às 7 horas da manhã e fechava às 8. Meu medo principal era isso, não acordar. Tanto que eu... Mas aí você não dormiu pouco ou não dormiu nada pra primeiro? Acho que eu fui dormir cedo, fui dormir umas 10 horas da noite, só que eu acordei 5 horas da manhã praticamente sem sono. Ah, não, mas dormiu bem, Dormi bem. Não O acordei no meio problema da é que às madrugada. vezes você fica enrolando pra dormir e aí não consegue dormir. Então, uma melatonina pode Sempre tomar. ajuda. Pode tomar. Mas aí, Tá. aí depende muito, né? Depende muito. Por exemplo, eu já não sou muito a favor disso. Então, assim, cada um tem que Cada tem um que sabe ver. o que vai. Só que assim, é diferente, né? Não vou falar pra você tomar um benzodiazepínico, não vou falar pra você ficar tomando timolol não, um beta-bloqueador. Não vou falar pra você tomar pra ir pra prova um remédio pra diminuir ali, por exemplo, o beta-bloqueador, muita gente toma. Cara, isso ou é aumentar o nível de importante. concentração como Ritalina. Isso não é pra tomar. Isso é importante. Agora não é o momento de testar. Se você já vem testando várias vezes, porque eu tenho um aluno que falou, Juan, não, eu tomo beta-bloqueador e me ajuda pra caramba. E eu perguntei pra ela, já testou? Inclusive no curso presencial. Ela falou, não, Juan, já testei pra primeira fase, já testei várias vezes nos simulados que eu fiz. No simulado do curso presencial, ela foi tomando, porque ela acompanhava com o relógio, batia 130, 150 batimentos. E ela falou com o Timolol, ela falou a mesma coisa, justo. Beta-bloqueador. Beta-bloqueador abaixava. Então, assim, se você já testou, perfeito, pode continuar. Agora, se você nunca testou,
E não vai inventar moda. sou aquele amigo que tá do teu lado, tá tomando e você quer inventar a moda de tomar amanhã, não faz isso. Pode cair muito tua frequência cardíaca e atrapalhar a tua prova. Então, assim, se você já testou, treinou isso, pode fazer. Se tu nunca fez, deixa pra lado. Não inventa moda agora. Boa. Fechou. Então, ó, já falamos de reconhecimento do território, já falamos sobre alimentação. E aí, a alimentação aqui é uma alimentação de um carboidrato complexo, alimentar com proteína. Isso é mais do que suficiente ali, muito importante para vocês. Outro ponto importante, né, Juan? É o que você vai vestir, tá? Então, assim, gente, vocês têm que ir o mais confortáveis possíveis. Não vai ter entrevista, eles não vão avaliar do jeito que você tá trajado, então vai confortável, beleza? Isso é um ponto importante. E aí, para todos os nossos alunos, a gente recomenda fortemente, vista uma peça amarela. Foi um ritual que eu adotei durante toda a minha preparação, durante toda a minha vida. Entrevistas, reuniões importantes, quando eu vou palestrar, quando a gente vai dar aula, eu tô sempre com uma peça amarela. Ou é uma gravata, ou é uma camiseta, ou é uma meia, uma cueca. Isso é importantíssimo. Por quê? Isso, a luz amarela, ela sempre serviu como base para mim, como a luz do conhecimento. E isso aumentava muito a minha confiança. E eu vou te falar de 2 fatores importantes que vocês devem ter. Primeiro, autoconfiança. Porque a autoconfiança, ela vai diminuir a sua ansiedade, ela vai aumentar a sua resiliência e ela vai melhorar ali a sua concentração em situações de estresse. Será que você precisa desses 3 fatores? Redução da ansiedade, resiliência e aumento da concentração numa prova prática? Sem dúvida nenhuma. Então, mesmo que seja falso, mesmo que você esteja muito nervoso, pense positivo. Acredite de verdade que você tem chance de aprovar e que você irá aprovar. Isso é muito importante, beleza? Peça amarela, fundamental. É legal Pensamento até porque eles se positivo. identificam, né, Juan? Exato. Você já vê do canto, aí vê com a roupa amarela, você fala, opa, esse aí é aluno do Mundo Revalida. E quem foi no Sou Presencial tem as meias amarelas também, que é fundamental utilizar no dia da prova. Mas o mais importante que o Vini falou é você já ir concentrado e pensando positivo que você já aprovou. E aí eu quero também trazer para vocês, pessoal, sempre lembrar que cada porta é uma oportunidade. Então, cada vez que acontecer alguma coisa nessa estação, cara, fecha a porta, esquece o que aconteceu lá dentro e vai para o próximo. E aí eu queria aproveitar, inclusive, já falando de estação, né, Vim, soltar aí nossa primeira estação, que a gente preparou com muito carinho, tema que eu acho que nenhum cursinho abordou e pode acabar caindo na tua prova. Então, com vocês lá, essa primeira estação. Instruções para o participante. Local de atuação, unidade de pronto atendimento, 24 horas. A unidade possui sala de emergência e de medicação, laboratório de análises clínicas e leitos de observação. Descrição. Um homem de 57 anos vem para a consulta com queixa de cólicas abdominais e fadiga importante há 2 meses. Tá bom. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, doutora, tudo bem? Meu nome é Letícia, sou a médica que vai te atender hoje. Como é que eu posso te ajudar? Doutora, eu tô me sentindo meio cansado faz uns 2 meses. Certo, E vem associado entendi. umas dores abdominais também. Certo. E o senhor tem algum problema de saúde? Doutora, eu passei recentemente e eles falaram que meu sangue tava um pouco ralo. É Não sei se é um mesmo? problema de saúde. Falaram uma palavra, anemia, pra você? Acho que é isso mesmo. Ah, anemia. Ah, tá Passaram certo, até uma então. medicação, eu acho. É? Falaram pra comer mais feijão e passaram uma medicação, acho que, não sei o que, ferroso, né? Ah, sulfato ferroso. Mas que não tava adiantando. Não eu acho. melhorou a fadiga, adiantou. né? Tá bom. E o senhor tá tendo diarreia? Não, diarreia não, só dor abdominal mesmo. Dor? Tem algum lugar a dor abdominal que dói mais? É meio difusa aqui, Difusa, doutora. Tipo tá uma certo. cólica, sabe? Teve internado recente por causa disso? Não, doutora. Não. Tá bem. Fuma ou bebe? Não. Não. Certo. Vomitou? Também não, doutora. Não. Não teve diarreia nem perda de peso? Também não. Tá certo, então. A boca tem algum machucado? Ou a pele? Não, ó, o que parece que uma vez fui no dentista recentemente, que eu tava machucado, e eles falaram que tinha alguma coisa estranha, uma manchinha, uma pintinha preta, tinha alguma coisa assim. Ah, tá. No dente ou na gengiva? Eu acho que era na gengiva. Na gengiva, tá certo. E tá tendo confusão mental, alguma coisa? Ó, agora que a senhora falou,
realmente teve um episódio ali que minha esposa achou estranho. É? Eu tava vendo umas coisas, achei que era normal. Ela falou, não, amor, você tá ficando doido, não sei o quê. Faz uns 20 dias, mas foi só Tá. isso aí, nunca tinha tido, não. Tá certo, então. Tem um gosto estranho na boca? Algo... Ó, eu achava até que era do remédio, do sulfato ferroso, porque eu tô sentindo Sim. um gosto meio metálico na boca. Entendi. O sulfato ferroso pode mesmo fazer isso, mas já vinha antes de tomar o sulfato ferroso ou não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tá certo, tudo bem. O senhor trabalha com o quê? Desculpa. Ah, doutor, eu faço o que eu sempre fiz a vida inteira. Faz 20 anos que eu trabalho na montadora lá de bateria. Ah, de bateria elétrica, é? Tá bom. Tá bom. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que o senhor quer adicionar? Não consigo no script. Tá bom. Eu gostaria de pedir o exame físico do paciente com sinais vitais e também uma horoscopia, por favor. Obrigada. Então, sinais vitais, batimento 74, a pressão tá normal, a frequência respiratória também normal, sem febre, IMC normal. No exame físico, ele tá hipocorado 2 cruzes e afebril, anictérico, hidratado. O exame abdominal tá normal, sem alterações. E aqui na horoscopia parece ter umas manchas na gengiva, né? Bem em cima do dente. Tá. Eu gostaria de pedir para ele um hemograma completo com função hepática e... por enquanto isso, um hemograma, função renal também, por favor. No hemograma, o senhor tem mesmo uma anemia, viu? Uma hemoglobina de 10 e ela com VCM baixo e um HCM baixo, né? Então, hipocítica e hipocrômica e microcítica, isso. Leucócitos estão normais, as plaquetas também, a função do rim e do fígado também estão normais. A albumina tá normal e a urina tem um pouquinho de proteína só. Tá. Eu gostaria de investigar um pouco melhor essa anemia aqui. Eu gostaria de reticulócitos, uma eletroforese de hemoglobinas para descartar a talassemia e um perfil de ferro. Certo. Então, o ferro sérico está normal, a ferritina também. Por isso que o senhor toma o sulfato ferroso e não melhora, porque o ferro está normal, né? A eletroforese de hemoglobina também está normal. Então, tem outra causa para essa anemia, né? O senhor trabalha em fábrica de bateria, o senhor falou, né? A vida inteira. Pode ser uma intoxicação por chumbo. Eu gostaria de solicitar uma dosagem sérica ou urinária de chumbo, por favor. É grave, doutora? Deixa eu ver aqui. Puxa, realmente, é uma intoxicação por chumbo, tá bem? O chumbo no sangue e na urina estão bem aumentados. Não é grave. O chumbo é um metal que se deposita ao longo dos anos e é usado para fabricar baterias. Então, provavelmente, a tua exposição ao longo do trabalho acabou causando isso aqui. O senhor usa EPI no trabalho? Que é EPI, doutora? Aqueles equipamentos de proteção individual. Eles deram, mas faz 20 anos que eles deram, acho que umas luvas, uns óculos, daí Mas nem ninguém usa, né? Ninguém usa. Tá certo, então. Tá bom. Então, agora o nosso próximo passo o primeiro é o afastamento do trabalho, tá bem? Porque essa é uma doença de depósito. Então, nós precisamos afastar o agente agressor para poder tratar a doença, tá? Então, nós vamos fazer um afastamento do trabalho e uma notificação de exposição de risco, né? Que é o que a gente faz quando a exposição é durante o trabalho, tá? Então, precisamos fazer uma notificação compulsória. Também precisamos usar uma medicação que ajuda a quelar o chumbo, né? Se liga no chumbo e tira o chumbo do seu corpo, serve para isso. Então, usamos um quelante. E quanto ao sulfato ferroso, eu acredito que o senhor não precise mais tomar, porque realmente a causa da anemia não é falta de ferro, o ferro está normal. Que bom. Tá doutora. bom? Eu vou fazer um encaminhamento para o senhor, para o médico do trabalho continuar o acompanhamento, tudo bem? Tá bom, doutora. Então tá bom. Ficou alguma dúvida? Não, então eu não vou mais trabalhar por enquanto. Por enquanto não, vai ficar afastado do trabalho. E o remedinho a senhora vai me passar depois? Vou deixar a receita para você. Tá bom, perfeito, obrigado. Obrigada. Estação finalizada. Fala, galera. Aqui é a professora Letícia Batalini. Para quem ainda não me conhece, eu sou formada pela Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul,
e me especializei, sou especialista em clínica médica pela Santa Casa de São Paulo, tá bom? A gente está junto agora também no Revalida e a gente vai falar sobre um tema e essa última estação que a gente acabou de assistir, que é de intoxicação por chumbo ou então saturnismo, que é o outro nome, né? Então, olha lá, entrando na sala era isso aqui que a gente tinha, um paciente que ia ser atendido numa UPA, né? Procurou espontaneamente uma UPA e aqui tinha tudo que a unidade possuía, sala de emergência, medicação, tudo bem, laboratório, que é a única coisa que a gente usou, e leitos de observação. E era, no caso, um homem de 57 anos que vem para consulta com a queixa de cólicas abdominais e uma fadiga aí há 2 meses, né? E aí o início do checklist é aquele padrão que toda questão do Revalida tem, e você acha que não, mas você erra, porque vocês viram no vídeo que eu mesma me esqueci, ó lá, ó, de perguntar o nome e a idade do paciente. Então a gente vai tratando com o paciente, às vezes esquece de perguntar o nome, e isso é primordial na prova do Revalida. Então, esses 2 primeiros tópicos aqui da nossa anamnese tem que ser medular. Então, é treinar 1, 2, 10 vezes até que você não esqueça nenhuma delas, tá bom? Maravilha! Próximo, então, próxima coisa que eles queriam que a gente perguntasse lá na correção é se o paciente tem alguma comorbidade, se ele tem algum antecedente familiar, vícios ou então alguma internação recente. E aí, que justificasse alguma doença, talvez uma anemia, alguma coisa assim. Ele negava, né? Não tinha nada de antecedente. E aí também a gente tinha que caracterizar melhor essa dor abdominal. Porque até que se prove o contrário, toda dor abdominal que leva o paciente ao pronto-socorro é um abdômen agudo. Então a gente tem que fazer aí, avaliar e tudo mais. E a gente perguntava para ele se tinha fator de melhora ou piora, se mudou a dor com padrão de evacuação, se teve vômito ou perda de peso ou febre. Tentar caracterizar melhor. E ele falava que era uma dor bem inespecífica, um desconforto e tal. Não tinha nenhum ponto, né? E depois no exame físico a gente vai ver que não tem descompressão brusca, que não tem nenhum ponto de peritonismo no abdômen, né? Maravilha. Depois a gente tinha que perguntar já pensando, caminhando para a doença. E aí aqui a questão colocou perguntar a ocupação do paciente aqui embaixo, mas olha, para você pensar em perguntar essas coisas aqui, você já tinha que pensar na ocupação do paciente, porque saturnismo é uma doença relacionada ao trabalho. Então é muito incomum, para não dizer raro, que um paciente tenha intoxicação por chumbo sendo, sei lá, marceneiro, né? Então aqui no caso ele trabalhava numa loja de baterias, numa fábrica de baterias. Então fábricas de baterias, de pilhas, têm muito contato com chumbo. E aí automaticamente isso tem que pintar na tua cabeça como hipótese diagnóstica, especialmente nesses pacientes com uma queixa frustra, né, de um antecedente um pouco maior, aí não é nada agudo. Então tem que pensar em alguma doença relacionada ao trabalho, né? Até porque para homem procurar serviço de saúde é só nessas condições mesmo, né? Maravilha. E aí aqui ele pergunta algumas coisas relacionadas ao saturnismo. Então, alucinação visual, confusão mental, e o paciente fala que teve, e aí a gente pode pensar, por exemplo, numa encefalopatia hepática. E é por isso que, apesar dele não ter nenhum vício, eu fui lá e solicitei o quê? TGO e TGP, função hepática, para ver se esse paciente não tem uma hepatite ou alguma coisa assim. Lesões gengivais ou hiperpigmentação na pele, que ele trouxe como queixa e que um dentista viu, né? Então, um dentista viu umas lesões na boca que, não é nada, mas a gente aqui tem valor, né? E o gosto metálico na boca, que de fato pode, como o paciente aí simulado disse, ser do sulfato ferroso, e às vezes o paciente recebe o sulfato ferroso, e aí ele conta isso pro médico, o médico fala, é do sulfato ferroso, e não é. O gosto metálico pode ser da própria doença. Então aqui traz todos os comemorativos aí do saturnismo, tá bom? Maravilha. E era isso aqui que a gente via lá, né? Então olha só aqui o depósito de cobre na região da gengiva bem marcante, né? E aí o que chama atenção é, clinicamente ele estava estável, então não tinha indicação. Por que a gente não internou? Porque não tinha nenhuma indicação de internação. Então o paciente não precisa ficar em observação, ele está estável, está em bom estado geral, está hipocorado, é uma queixa de 2 meses, não tem critério de emergência o paciente, tá? E aí, como eu disse, o abdômen sem nenhum comemorativo, sem alterações, beleza?
Ótimo. E eu precisava pedir aqui a horoscopia, porque o paciente queixou. Se eu peço só o exame físico, vamos pensar que a gente está numa UPA. Eu não vou fazer aquele exame físico todo detalhado, eu vou fazer o exame físico direcionado. No caso da questão da prova, daqui do Revalida, eles fazem questão que você peça o exame. Então, eu quero exame, eu quero sinais vitais, eu quero exame direcionado para abdômen, eu quero exame físico direcionado para abdômen, eu quero uma horoscopia, porque se você não pedir, ele não vai te dar. Aqui no caso vinha um só, né, em uma única folha, mas às vezes eles param aqui, ó, e vão pedir para você, e aí, quer mais alguma coisa? E tá faltando uma horoscopia, tá bom? Legal. Então, ó lá, sinais vitais, exame físico abdominal e a horoscopia. Beleza. E aí, vendo isso que o paciente tá... E aí você tem que já ir pensando no teu diagnóstico. Então, você tá ligando os pontos. O paciente está com uma queixa de fadiga e hipocorado. Pode ser uma anemia, claro. Tem uma dor abdominal inespecífica, um episódio de confusão mental esquisito, junto com gosto metálico na boca e lesões gengivais. Gente, a gente tem que apontar para isso aqui. E aí, quando você pedia o hemograma, você podia já pedir junto o perfil de ferro, né? Ou então primeiro o hemograma. E aí, vendo o hemograma primeiro, olha lá, eu tinha uma anemia hipomicro. Então, hipocrômica e microcítica, tá bom? E aí aqui um pouco de leucopenia, né, também pode acontecer no saturnismo, e aí a função hepática e renal normal, né? E aí quando você via isso aqui, automaticamente você também tinha que ligar para outras causas de anemia microcítica e hipocrômica. Então o que a questão queria saber? Causa principal. Pô, a causa principal é déficit de ferro. A gente tem que solicitar um perfil de ferro que vem normal para esse paciente. E a anemia por deficiência de ferro vai fazer o quê? Reticulopenia, né? Não tem matéria-prima para fazer célula. Então, o reticulócito ia estar baixo. E aí, aqui ele dá como saturação normal. E aí, outra hipótese diagnóstica, nesse caso, poderia ser uma talassemia, né? Então, por isso, a eletroforese de hemoglobina ele também dá normal. Então, essa anemia provavelmente está relacionada à doença base. E aí que você tem que questionar sobre a dosagem de chumbo. E aqui poderia ser sérica ou urinária ou ambas, né? Mas ele te dava aqui uma dose bastante aumentada. E aí fica claro o diagnóstico do paciente, né? Então, o que mais pontua nessa questão é dar o diagnóstico, tá bom? E aí a conduta que a gente vai discutir lá na frente, logo em breve na aula que a gente vai fazer sobre isso. Então, temos que explicar o diagnóstico para o paciente. Intoxicação exógena relacionada ao trabalho é agravo de notificação compulsória, então isso aqui a prova valoriza também, tá vendo? Então, precisamos afastar o paciente das atividades, isso é emergencial, precisa ser feito agora, não dá para seguir trabalhando para depois ver o que vai fazer. Bom, o quelante de chumbo, ó, ele até dizia que não precisava verbalizar o nome, até porque é um nome enorme, né? E claro que suspendeu o sulfato ferroso. E aí também perguntam, mas ele já estava tomando, o ferro estava bom, tem uma anemia hipomicro, não posso manter? Não, ou então, o médico lá da UBS não pode tirar? Pode, mas você está vendo uma conduta médica errada. O que você faz diante disso? Cruza os braços e assiste? Não. Você intervém, o paciente não precisa de reposição de ferro. Então, tinha que ter orientado ao paciente para suspender o sulfato ferroso, tá? E aí, claro, encaminhar para o médico do trabalho, que é o especialista nisso e vai ter que cuidar do afastamento desse paciente. Beleza? Então, recapitulando aí com o nosso resumo. Na anamnese, o que a gente tinha que perceber? Anemia, cólica intermitente e uma ocupação de risco. Esses 3 fatores me chamam a atenção para, no exame físico, corroboram a anamnese. Então, o paciente que está hipocorado, que não tem alteração no exame abdominal e que tem as manchas de Burton, que é aquelas manchas gengivais, tá bom? Isso me leva a solicitar os exames para o diagnóstico e a gente consegue ver que o paciente tem uma anemia microcítica hipocrômica com perfil de ferro normal e um cobre sérico ou urinário elevado. E aí, próximo passo, tratamento. Então, o tratamento envolve afastamento do trabalho, notificação compulsória, quelantes de chumbo, suspender o tratamento que estava incorreto e encaminhar para o especialista, que nesse caso é o médico do trabalho. Beleza? Maravilha! Boa, excelente estação. Ó, gente, não é uma aposta do Mundo Revalida, pelo contrário, a ideia é organizar o seu raciocínio. Mas
A gente já trouxe estações que o pessoal falava que não tinha chance nenhuma, como atendimento ao LGBT, atendimento ao povo indígena, picada de escorpião, e esse daí, uma intoxicação aí, né? Saturnismo é uma questão que pode cair, tá? Pode ser abordada, mas a ideia não é trazer uma aposta, mas sim uma metodologia do checklist. Combinado, gente? Perfeito? Então, organizamos aqui, né? Uma coisa que o Juan falou, que é toda estação é uma nova oportunidade, isso envolve muito a resiliência. Resiliência é a capacidade de você sofrer um estresse e voltar ao seu estado normal, tá? Então, o que isso quer dizer? Gente, é normal. O mais esperado é que na primeira estação você vá mal. O mais esperado é que no primeiro dia você vá mal. Então, você tem que ter uma resiliência alta, essa que você vá mal e volte melhor ainda. Não vá mal e entre num ciclo vicioso. Não, você tem que ir mal e recuperar rápido para a próxima estação. E são poucos segundos. Então, crie esse hábito aí de você conseguir ciclar e melhorar rápido. Perfeito? Show de bola? Perfeito. Cara, eu acho que isso é importante, Vi. Acho que já contei muito essa experiência, né? Mas minha primeira estação foi a estação mais difícil do Revalida até agora. E eu achava que tinha ido péssimo, né? Não vou ficar enrolando aqui, porque muitos de vocês já conhecem essa história. Mas meu primeiro contato com a prova foi leucemia. Eu achava que tinha ido péssimo, no final das contas acabei tirando 7. Então, assim, estações que você acha que foi mal, fecha essa porta e esquece o que aconteceu lá dentro. Vai para a próxima. Uma coisa que sempre martelou e eu fico falando sempre, cada porta é uma nova oportunidade, e isso aí você tem que ficar pensando durante toda a tua prova. Perfeito, gente. Combinado? Então, já conheceu o território, já pensou na sua alimentação, já separou sua vestimenta. Tem que ter a peça amarela. Manda foto, posta no Instagram que a gente vai estar junto. Outro detalhe, separa toda a documentação que seja importante para você. Planeje como você vai se locomover, tá? E é isso, gente. Vocês têm que se organizar para vocês não perderem nada. Querem ver mais uma estação, Juan? Cenário de atuação. Local de atuação, unidade de atenção primária. A unidade possui a seguinte infraestrutura: laboratório de análises clínicas e sala de medicação. Descrição do caso. Você está trabalhando em uma unidade básica de saúde e sua próxima paciente tem 39 anos com queixa de secreção vaginal avermelhada com odor fétido. Atenção, a paciente simulada não deve ser tocada durante o atendimento. Nos próximos 10 minutos, você deverá executar as tarefas a seguir: realizar a anamnese da paciente, solicitar, se necessário, exames complementares pertinentes à queixa da paciente e orientar a paciente sobre hipótese diagnóstica e retirar dúvidas. Atenção, você deverá obrigatoriamente realizar as tarefas na sequência descrita acima. Olá, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é João, eu sou responsável pelo seu atendimento hoje, tá bom? Qual que é seu nome? Beatriz. Beatriz, o que está acontecendo com você? Então, eu tô com sangramento bem avermelhado, já tem algum tempo, e é um sangramento que às vezes é vermelho vivo, às vezes é meio marrom, parece sangue pisado, e é muito fedido. E aí, por isso que eu vim. Beatriz, é sangramento ou é corrimento? É sangramento. É sangramento, é sangue mesmo. Isso. Tá, e você percebe qual momento do dia que ele aparece? Olha, não tem muita hora do dia. Na verdade, é como se fosse uma secreção bem vermelha. Parece sangue. Você perguntou de corrimento, mas é uma secreção. E desde quando que tá saindo? Olha, já tem uns 2 meses. E todo dia sai? Você percebe se aumenta na relação sexual ou aumenta com alguma coisa que você faça? Não percebi essa relação. E sempre tem um cheiro ruim? Sempre com cheiro ruim. Você consegue comparar esse cheiro com alguma coisa? Parece, não sei, carne, cheiro de carne podre. É. Tá. E me fala uma coisa, a primeira menstruação você teve com quantos anos? Eu menstruei com 12 anos. E vem todo mês? Sim, vinha todo mês, era a cada 28 dias, mais ou menos. Tá, e dura quantos dias? Às vezes de 3 a 6 dias, assim, o meu ciclo. E você mantém atividade sexual? Sim. Começou com quantos anos? Comecei com 15. Sabe me dizer quantos parceiros sexuais teve? Ai, não sei. Eu já tive vários. E sempre usou camisinha ou não? Não, nunca usei preservativo. E evita filho com alguma coisa? Eu usava muito a pílula do dia seguinte.
Tá, mas antes, para se prevenir, não. Só depois que fazia mesmo, né? Tá. E Papa Nicolau, você faz com frequência? Não. Não? Quando Não. foi o último? Nossa, eu nem lembro. Acho que faz tempo. Tá bom. Posso te examinar, Beatriz? Eu vou começar pelo exame físico geral e depois eu vou partir para o exame ginecológico completo. No exame físico geral, bom estado geral, corada, hidratada, eupneica, febril, pressão arterial de 110 por 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 80 batimentos por minuto, frequência respiratória 15 incursões por minuto. No seu exame físico geral tá tudo bem, tá, Beatriz? Agora a gente vai partir para o exame ginecológico, então eu vou pedir a presença de uma enfermeira auxiliar ou técnica de enfermagem na sala, vou higienizar minhas mãos, calçar luva e vou começar pelo exame clínico das mamas. Sempre eu faço o exame físico completo, tá? Mesmo você não tendo queixa nas mamas. Com 5 tempos, inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação dos linfonodos, palpação da mama e expressão dos mamilos. Tá. E depois eu vou partir para o exame ginecológico propriamente dito, o exame da genitália, com 5 tempos, inspeção estática e dinâmica da vulva, palpação vulvar, especular e toque vaginal. E vou aproveitar nesse exame especular, se eu conseguir, eu já vou coletar seu Papa Nicolau, tá bom? Tá bom. No exame especular, secreção vaginal avermelhada, bem líquida e com odor extremamente fétido, sem sangramento ativo. Presença de lesão vegetante com cerca de 1 centímetro no orifício externo do colo uterino. Restante do exame ginecológico sem alterações. Então, provavelmente, Beatriz, esse sangramento que você está tendo é dessa lesão. Eu achei uma lesão no colo do seu útero, tá? Eu coletei o Papa Nicolau e vou te encaminhar para a gente fazer uma biópsia guiada pela colposcopia. Por quê? A minha hipótese diagnóstica é que você tenha realmente um câncer de colo do útero. Tá. Então, já coletei o Papa Nicolau, não vou esperar o resultado e já vou te encaminhar para você fazer uma biópsia guiada pela colposcopia. Você sabe o que é a colposcopia? Não. É a mesma coisa do exame ginecológico que eu fiz agora, só que eu vou olhar com um microscópio para ver se tem alguma outra coisa além dessa lesão. Tá bom. Tá bom? Então, eu vou te encaminhar. Você ficou com alguma dúvida? Não, não fiquei. Então, tá bom. Estação Obrigada. encerrada. Nada. Vamos lá, pessoal. Mais uma correção de uma outra estação aí do nosso curso Práticos. Uma estação de câncer de colo do útero. O tumor ginecológico aí mais frequente. Só perde incidência para o câncer de mama, mas a mama não é no trato genital, tá? Então, vamos lá ver o nosso caso aí. A unidade, o cenário de atuação era uma unidade de atenção primária que possui laboratório de análises clínicas e sala de medicação. Você está trabalhando em uma unidade básica de saúde e sua próxima paciente tem 39 anos com queixa de secreção vaginal avermelhada com odor fétido. Atenção, a paciente simulada não deve ser tocada durante o atendimento. Nos próximos 10 minutos, você deverá executar as seguintes tarefas: realizar a anamnese da paciente, solicitar, se necessário, exames complementares pertinentes à queixa da paciente e orientar sobre hipótese diagnóstica e retirar dúvidas. Atenção, você deverá obrigatoriamente realizar as tarefas na sequência descrita acima. Então não esqueçam, se a gente colocar nossa cruz do saber, eu não preciso nem ler as orientações, os comandos, porque eu sei que eu tenho que fazer anamnese, exame físico, fazer uma hipótese diagnóstica complementando ou não com exames laboratoriais e de imagem e dar uma conduta, um tratamento para o paciente. Não esqueçam a nossa cruz, que vocês não vão perder ponto nenhum do checklist. Vamos ver os impressos que a gente tinha nessa estação. O exame físico e sinais vitais, bom estado geral, corada, hidratada, eupneica, febril, pressão arterial 110 por 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 80 batimentos por minuto, frequência respiratória 15 incursões por minuto. Já no impresso 2 eu tinha o exame ginecológico. Exame especular, secreção vaginal avermelhada, bem líquida e com odor extremamente fétido, sem sangramento ativo. Presença de lesão vegetante com cerca de 1 centímetro no orifício externo do colo uterino. Restante do exame ginecológico sem alterações. Então tá lá uma lesão vegetante no colo do útero. Então vamos para o nosso checklist. Se apresentou, identificou e cumprimentou a paciente simulada. Então isso sempre a gente vai se apresentar, falar nosso nome, falar o que a gente está fazendo ali e perguntar o nome da paciente. Normalmente, junto com essa identificação, eu vou perguntar para ela o estado civil, a profissão, a gente pergunta alguma coisa ali sobre a identificação da paciente também, que na maioria das vezes não aparece no checklist, mas poderá aparecer.
Claro, o segundo item sempre é o motivo da consulta, o que traz a paciente na consulta, o que ela está fazendo ali, por que ela veio para a consulta. Aí vou investigar, esmiuçar a queixa dela. Era uma secreção lá, um sangramento, um corrimento, pergunto como que era aquela secreção. A cor, a intensidade, se acompanha de alguma coisa, se tem fator de melhora, se tem fator de piora, o odor, a duração, aparece o dia inteiro, só de manhã, à tarde, à noite, vou esmiuçar a queixa da paciente. E aí eu vou para o meu antecedente ginecológico obstétrico. Então já estou cansado em todas as estações falar para vocês o mínimo que eu vou perguntar para todas as consultas de ginecologia e obstetrícia. Se vocês guardarem aquele mínimo, não tem como perder ponto na estação de GO, tá? Aqui eles queriam a menarca, a idade da menarca e as características do ciclo menstrual. Lembrando que o mínimo das características são as 3. O intervalo, a cada quantos dias vem a menstruação, a duração, quantos dias ela fica menstruada em cada ciclo e a quantidade, que é um parâmetro dela. Se é uma quantidade que está vindo normal como sempre ou se está aumentada ou diminuída em relação ao que ela está acostumada. Vou investigar a vida sexual, e aqui era importantíssimo, né? O número de parceiros sexuais, o número de relações sexuais, a frequência de relação sexual, se ela usa algum método contraceptivo, qual é esse método, há quanto tempo ela usa esse método. Então, questionei sobre o método contraceptivo, incluindo o preservativo. Sempre eu termino meu antecedente ginecológico obstétrico perguntando quando foi a coleta do último Papa Nicolau, para ver se eu aproveito essa consulta para também coletar, desde que não seja pronto-socorro, né? Pronto-socorro não tem como dar retorno para paciente, não dá para coletar Papa Nicolau. Feito a anamnese, vou partir para o exame físico. Sempre começo pelo exame físico geral com os dados vitais. Depois eu vou partir para o exame específico. Ah, a queixa da paciente é sangramento, não vou fazer exame de mama. Faça, para garantir que não vá perder ponto. O que você faz a mais não é tirado ponto. Então faço o exame físico geral com os dados vitais, depois eu vou partir para o exame clínico das mamas. 5 tempos. Inspeção estática das mamas, inspeção dinâmica das mamas, palpação dos linfonodos, palpação da glândula mamária e expressão dos mamilos. Feito isso, vou para o exame da genitália, também 5 tempos. Inspeção estática da vulva, inspeção dinâmica da vulva, palpação vulvar, especular e toque vaginal. Não esqueçam, antes de começar o exame, chamar uma técnica de enfermagem, uma auxiliar de enfermagem, uma enfermeira para estar junto durante o exame. Foco de luz adequado, aí eu começo com o meu exame. Solicitou o exame ginecológico, tá aqui ele não especificou, mas é bom vocês sempre dividirem os 5 tempos. Verbalizou a lavagem das mãos, uso de luvas de procedimento. Solicitou auxiliar de enfermagem em sala e fonte de luz. E tá aqui, ó, inspeção estática, inspeção dinâmica e palpação vulvar. Sempre verbalizem os 5 tempos do exame ginecológico. Verbalizou o exame especular, verbalizou o toque vaginal bimanual. Solicitou o exame de citologia cervical e biópsia guiada pela colposcopia. Ah, mas eu preciso fazer a colposcopia? Sim, mesmo sendo uma lesão macroscópica. A paciente pode ter alguma outra lesão só visível através da colposcopia. Então não esqueçam, toda vez que eu tenho uma lesão macroscópica, isso é indicação de colposcopia. O ideal é que a biópsia seja guiada pela colposcopia, porque ela pode ter alguma outra lesão só visível através da colposcopia, tá? Então, aproveito, vejo quando foi a última citologia. Se já está fora da orientação do Ministério da Saúde, aproveito o momento para fazer a coleta e já vou fazer o encaminhamento para a colposcopia para ser realizada a biópsia guiada pela colposcopia. A paciente tinha essa secreção avermelhada de odor extremamente fétido, praticamente o único sintoma do câncer de colo do útero. Então, tinha que verbalizar como diagnóstico uma lesão macroscópica e a queixa de secreção em lavado de carne, aquela secreção avermelhada com odor extremamente fétido, não tem outra coisa a se pensar a não ser o câncer de colo do útero. Falo que ela precisa retornar para o resultado do exame e encaminhar para o serviço de referência, onde a principal forma de tratamento ainda é a cirurgia. Pergunto se a paciente tem alguma dúvida, se ela ficou claro. Se ficou claro, explico que o diagnóstico definitivo é só depois do resultado dos exames, por isso que ela precisa voltar para pegar esses resultados e nunca esquecer de checar se a ordem
das tarefas foi feita na sequência conforme solicitado. Então, não esquecer, se vocês utilizarem a nossa cruz do saber, não tem como perder um item do checklist. Então, aqui a anamnese fundamental, esmiuçar a queixa da paciente, que é aquela secreção em lavado de carne ou sangramento, com odor extremamente fétido. Eu preciso aqui, na anamnese, questionar do antecedente sexual da paciente e fundamental a data do último Papa Nicolau. Então, tudo isso está lá no mínimo, que eu não posso esquecer de perguntar em todas as consultas de ginecologia e obstetrícia. O próximo item da minha cruz do saber é o exame físico. Começo pelo exame físico geral com os dados vitais e depois eu vou partir para o exame ginecológico propriamente dito. Vale a pena falar mama, vocês não vão perder tempo por conta disso, vai ser 5 segundos. Inspeção estática e dinâmica das mamas, palpação dos linfonodos, palpação da glândula mamária e a expressão dos mamilos. E depois eu vou partir para a genitália. Inspeção estática da vulva, inspeção dinâmica da vulva, palpação vulvar, especular e toque vaginal. Não esquecer de solicitar uma enfermeira, seja ela técnica, auxiliar ou a própria enfermeira na sala, junto do exame, foco de luz adequado e calçar a luva de procedimento desde o início do exame ginecológico, inclusive as mamas. Feito isso, vejo que tem a lesão no exame especular, questionei já quando foi o último Papa Nicolau, coleto se ela não tiver o exame e encaminho para biópsia guiada pela colposcopia. Isso que eu preciso para fechar o meu diagnóstico dessa lesão, a biópsia guiada pela colposcopia. Então não esqueçam, mesmo sendo uma lesão macroscópica, a biópsia deve ser guiada pela colposcopia, porque ela pode ter alguma outra lesão no colo do útero, só visível através da colposcopia. O tratamento definitivo vai depender do estadiamento, mas normalmente até o estadio 2B, enquanto o paramétrio lateral não tiver comprometido, o tratamento curativo é o tratamento cirúrgico para o câncer de colo do útero, porém não é feito onde eu estou, numa unidade básica de saúde. Eu vou encaminhar essa paciente para o serviço de referência quando ela vier buscar o resultado dos exames. Então a cruz do saber vai ajudar muito vocês não perderem nenhum item do checklist. Espero que vocês tenham aproveitado. Até o nosso próximo encontro. Então isso, legal essa estação VIP que você acabou de liberar da ginecologia. E eu queria aproveitar, já que você tinha falado da documentação, é importante você deixar tudo preparado. Teu documento você vai apresentar no momento da entrada e depois tem que guardar. Não dá para ficar perdendo esses documentos que já aconteceu, né? Prepara a tua canetinha, né? Não vai utilizar só uma vez para colocar teu nome, mas exige. E o mais importante, o kitzinho launch, né? Porque você vai ficar lá dentro, você não vai ter tempo de sair. E eles sempre solicitam a embalagem transparente. Então já pega uma água. Então não dá para querer levar a tua garrafa de água. Não, esquece. Vai ter que comprar uma aguinha, tirar a etiqueta, embalagem. Vocês podem levar comida e tira todas as embalagens possíveis para evitar qualquer erro durante a prova. Beleza. Tirar o rótulo, na verdade, Exato. falei errado, né? Deixar a embalagem transparente ali. Se tirar a embalagem vai cair. da né? água. A canetinha, caneta Bic transparente. Transparente, preta. Sem erro, beleza? Gostou dessa Jaleco. estaçãozinha de... É importante jaleco, irmão. Levar o Precisa de jaleco, tem que levar jaleco. Lembra que na minha época eu levei 2, 3 jalecos. Falei, cara, se eu perder o jaleco no sábado, fazer o que no domingo? Vou ter que procurar jaleco. Então já nessa garante hora. 2 jalecos. Já garante 2 jalecos na tua mala. Se tu tem um só, beleza, não tem problema. Ah, tá marcado aqui com símbolos. Eles vão levar o esparadrapo aquele dia e vai cobrir. Mas se não, tenta cobrir você mesmo. Boa. Perfeito. Excelente. Pessoal, antes da gente soltar as outras 3 estações, eu queria dar mais uma dica de como vocês devem fazer ali, caso aumente muito sua ansiedade, sua tensão no meio da prova, tá? Eu vou te dar uma dica agora, vou soltar uma estação e volto com outra dica. Primeira dica, controle da respiração, tá? Então, vamos fazer a respiração quadrado, beleza? 4, 4, 4, 4. Então, vai respirar em 4, inspira em 4, então vamos fazer 4, 4, 4. Vou inspirar em 4, ó. 1, 2, 3, 4. Segura 4 segundos a respiração e solta em 4 segundos. E segura mais 4 segundos sem respirar. Beleza? Isso vai diminuir a sua frequência cardíaca. Você tem que fazer pelo menos 3, 6 ciclos para você diminuir a sua frequência cardíaca e chegar inteiro. Porque
antes da hora que vai abrir a porta, se você estiver muito nervoso, você vai entrar gaguejando. Você vai esquecer de ler o impresso, você vai não conversar, você não vai dar atenção pro ator e assim por diante. Então, controla a sua atenção. Primeira dica de controle de ansiedade: respiração quadrado, 4 segundos para cada lado. Beleza? Vamos soltar. Qual que é a próxima estação aí, Juan? Vai lá com a pediatria agora, a professora Bia, que sempre brilha, né, Vi? É com vocês. Paciente simulado encontra-se nessa cadeira. Então, sistema de atuação, pronto-socorro de pediatria, hospital secundário, infraestrutura, consultório para atendimento, sala de emergência, sala de medicação, laboratório, internação e radiologia. Descrição do caso. Você está em pronto-socorro de pediatria, atende Fernanda, paciente de 5 anos, acompanhada da mãe devido a quadro de manchas vermelhas em pernas. Atenção, mãe e criança simulados não deverão ser tocados. Tarefas: realize anamnese direcionada ao caso, solicite e interprete o exame físico, solicite exames complementares caso julgue necessário, informe pós-diagnóstico e oriente condutas adequadas. Você deverá fazer as tarefas na sequência descrita. Oi, bom dia, tudo bom? Olá, doutora. Qual o nome da senhora? Meu nome é Maria. Maria, meu nome é Beatriz, sou a médica aqui hoje, vou atender a Fernanda, tá Tudo bom? bem. Me conte aí o que foi que aconteceu com a Fernanda. Então, doutora, minha filha é a Fernanda, ela tem 5 anos e há 4 dias ela começou com umas manchas vermelhas na perna. E essas manchas foram piorando. E por isso que eu fiquei preocupada. Então começou tudo faz 4 dias. Exatamente. E essas manchas são pontinhos vermelhos ou são manchas maiores? São como se fossem uns pontinhos vermelhos. Tá bom. Ela teve durante o período febre? Então, há uma semana atrás, ela teve um processo de resfriado, um problema Entendi. respiratório. Então ela teve um quadro resfriado uma semana atrás. Exatamente. Agora ela não tá tendo mais febre? Não. Não tá tendo mais febre, não tá tendo mais sintoma respiratório agora? Não. Tá bom. Ela recebeu vacina nesses últimos dias, últimas Não semanas? nesses últimos dias. Tá. Ela teve sangramento de alguma coisa, assim, quando escovou os dentes, sangramento no nariz? Então, hoje eu percebi que ao escovar os dentes dela, ela teve sangramento gengival. Tá. Xixi e cocô não tá tendo sangue? Não. Tá. Ela alterou alguma coisa do comportamento dela? Tá mais sonolenta, assim, diferente? Não que eu tenha percebido. Não? Então foi mais essas manchas e o E o sangramento? Uhum. Ela tem algum problema de saúde? Não, doutora. Não Usa alguma medicação? Também não. Tem alergia a alguma coisa? Não. Não? A senhora falou que ela não tomou vacina agora, mas as vacinas estão em dia. Sim, estão em dia. Tá bom. Ela teve alguma coisa de dor em alguma articulação, alguma coisa do tipo? Não que ela né? tenha falado, ou que eu tenha percebido. Tá bom. Beleza. Então é mais esses sangramentos mesmo, né? Exatamente. Tá bom. Eu vou querer então examinar a Fernanda, tá bom? Tudo bem. Vou examinar. Então, paciente em bom estado geral, eupneica, febril, anictérica, cianótica, hidratada, corada, frequência cardíaca de 95, frequência respiratória de 18, saturando 98. Murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios, sem desconforto, bolhas sísmicas normofonéticas em 2 tempos, pulsos cheios e simétricos, ruídos aéreos presentes, abdômen flácido, sem massas ou visceromegalias, extremidades sem edemas. E aqui nos membros inferiores tem uma imagem de lesões que parecem mesmo petecas em membros inferiores. Então, no exame físico dela, tá tudo normal. A única coisa mesmo que tem são essas manchas nas pernas que a gente chama de petequias, tá bom? De exame para ela, como ela tá tendo esses sangramentos, eu vou pedir para ela um hemograma, principalmente para a gente ver como é que tá o nível de plaqueta dela, e pedir um coagulograma também. Tá bom? Então, dos exames, ela tem uma hemoglobina de 12,5, que está um valor adequado, hematócrito de 35, leucócitos de 15.000, com 46% segmentados, 44 linfócitos, 8 monócitos e 1 basófilo, e plaquetas de 12.000. Então, no hemograma, ela tem uma hemoglobina adequada, leucócitos adequados e tem uma plaquetopenia isolada. O coagulograma dela também está todo normal. Então, no exame dela, ela só tem mesmo uma redução dos níveis de plaqueta. Então, ela tem uma plaquetopenia isolada. Então, pelo caso da Fernanda, como ela está com esses sangramentos, ela não tem nenhum outro achado de febre, nenhuma outra queixa, o exame físico está normal, não tem nada assim de diferente, diante de uma paciente que está só com uma plaquetopenia isolada, a principal hipótese diagnóstica para ela é a púrpura trombocitopênica imune, que é quando o próprio corpo dela produz anticorpos contra as plaquetas, destrói essas plaquetas e essa plaqueta dela acaba caindo e ela tem sangramento por conta dessa queda de plaqueta. Como o nível de plaqueta dela está muito baixo, abaixo de 20.000, uma plaqueta de 12.000,
A gente vai precisar internar para a gente observar esses sangramentos dela, tá bom? E a gente vai precisar iniciar um tratamento com corticoide sistêmico, que é para a gente diminuir essa produção de anticorpos contra as plaquetas que ela está produzindo, Certo. tá bom? Tem alguma dúvida, alguma coisa que a senhora queira perguntar? Eu queria saber se esse tratamento vai ser para sempre ou ela vai ter que fazer algum tratamento daqui para frente. Então, geralmente esses quadros de PTI, que é essa pulpotropossitopênica imune, eles têm uma boa resposta. Então, a maioria dos pacientes, até 80% dos pacientes, vai ter uma resolução por volta de 3 a 6 meses do Certo. início do quadro. Uhum. Então, a gente vai fazer uma medicação aqui, ela vai melhorar esses níveis de plaqueta, ainda não vai sair de alta com nível normal, Certo. mas ela vai fazer acompanhamento com o hematologista e isso tende a se resolver até uns 6 meses agora do início do quadro, Entendi. tá bom? Tá ótimo. Alguma outra dúvida? Não, a princípio não, doutora. Então, acho que foram todas as tarefas, então, estação finalizada. Então, pessoal, bora aí para nossa correção da estação sobre PTI. É um tema aí um pouquinho diferentão que a gente trouxe para vocês, mas que a gente viu que caiu com uma certa frequência nas últimas provas objetivas e é um tema aí legal e fácil de eles abordarem na parte prática. Então, vai ser uma estação que também se passou no pronto-socorro de pediatria, no qual a gente tem uma criança de 5 anos que veio com uma queixa de manchas vermelhas em pernas. Você tinha que fazer a anamnese, interpretar o exame físico, solicitar exames complementares, indicar a hipótese diagnóstica e orientar as condutas. Então, começando aqui com a parte da anamnese, parte de apresentação, estão cansados de saber, e aí a gente vê aí a parte da anamnese propriamente dita. Primeira coisa, questão aí que está num cenário de pronto-socorro. Sempre o enunciado vai vir com uma queixa para vocês. Então, nesse caso aqui, era uma queixa de manchas nas pernas. Sempre foca sua anamnese a essa queixa. Então, aqui, no pronto-socorro, uma coisa aí que já perguntaram para a gente lá no nosso grupo. Eu estou numa estação com uma criança, que é no pronto-socorro, eu tenho que fazer aquelas perguntas de puericultura? Geralmente não é o que eles vão querer. Então, o Revalida, ele sempre traz aí, na parte de pediatria, uma questão ambulatorial, que é para vocês investirem na parte de puericultura, e uma questão que é no cenário de emergência, que é para vocês investirem nessa investigação da queixa atual. Então, se eu for orientar alguma coisa para vocês, eu diria que nessas estações de pronto-socorro, não percam muito tempo perguntando aquelas coisas de puericultura. Mas eu estou assim, bem organizada na minha estação, eu sei o que é que a estação quer cobrar, estou com tempo, quero perguntar as coisas de puericultura? Posso? Pode perguntar, você não vai perder nada com isso. Mas geralmente não é o foco que eles querem, tá bom? Eles trazem 2 estações exatamente para isso. Para uma ser focada em puericultura e outra ser focada em atendimento de pronto-socorro. Então aqui o nosso foco seria exatamente investigar a queixa que a paciente trouxe. Então eu tenho que investigar quando foi que começaram esses sintomas, quando foi que apareceram essas manchas, teve sangramento em outros locais, teve sangramento de mucosa, trato gastrointestinal e geniturinário, alterações de comportamento, pensando, se é uma criança que está com manchas vermelhas na perna, uma das minhas suspeitas tem que ser de PTI ou de quadros hemorrágicos. Tenho que pensar se não está tendo hemorragia em outro lugar. Tenho que perguntar se não teve febre, se teve perda de peso, se teve quadro viral ou de vacina prévio, que isso aqui vocês vão ver. É muito importante nessa investigação de PTI. E outra coisa que vocês poderiam perguntar, para vocês diferenciarem se isso aqui é um quadro que eu estou tratando, manchas vermelhas nas pernas, de PTI ou de outras condições. Assim, eu acho que quando chegar uma estação que tem essa queixa, 3 coisas principais, 3 suspeitas vocês têm que ter. A própria PTI, doenças exantemáticas e a vasculite por IgA, que é a púrpura de Raynaud-Schönlein. Então, pensando em doenças exantemáticas, coisas que vocês poderiam perguntar. Teve mancha em outros locais do corpo? Teve febre? Teve alteração de conjuntiva? Teve alteração de mucosa oral? Perguntar sobre essas coisas, exposição a crianças com quadros semelhantes. E pensando na púrpura de Raynaud-Schönlein, coisas que valeria se perguntar também no quadro de manchas nos membros inferiores. Teve alteração urinária, teve quadro abdominal, teve artralgia, artrite, coisas articulares, tá bom? Depois disso, a gente tinha que investigar antecedentes para esses pacientes, como comorbidades, vacinas, alergias e uso de medicações. E aí, no exame físico dessa criança, era isso aqui. Era uma criança que aqui no exame físico geral não tem nada. E nos membros inferiores, você vai ter aqui essas petecas em membros inferiores. Então, o exame físico, vou solicitar o exame físico e interpretar, tá bom? Eu vou interpretação aqui é um exame físico de uma criança que tem petecas em membros inferiores. E aí, de exames complementares. Se eu tenho uma criança que ela tá com petecas no membro inferior, não teve mais queixa de nada. Então, não teve febre, não teve perda de peso, não teve artralgia, não teve sintoma gastrointestinal, não teve febre, não teve nada. Minha principal suspeita tem que ser de PTI.
Pensando em PTI, eu vou ter que pedir 2 exames principalmente. Primeiro, hemograma, para eu ver como é que está meu número de plaquetas, para ver se eu não tenho uma anemia ou uma leucopenia associada, que me faz pensar no diagnóstico diferencial, e coagulograma para eu excluir que essas petecas não sejam por conta de déficit de coagulação. Meu exame complementar é isso aqui. Tinha um HB de 12,5, que está ok, leuco de 15.000, está ok, 12.000 plaquetas lá embaixo e um coagulograma normal. Então, esse paciente, o que é que ele tem? Ele tem uma plaquetopenia isolada. Então, uma criança que tem uma plaquetopenia isolada, sem outras queixas, sem outras alterações no exame físico, minha principal hipótese diagnóstica é a púrpura trombocitopênica imune. E aí, qual vai ser minha conduta? Esse paciente, ele tem uma plaqueta de 12.000. É uma plaqueta muito baixa, então esse paciente tem que ser internado, ele vai ter que fazer corticóide sistêmico, então eu vou ter que orientar a realização de corticóide sistêmico nesse paciente, que pode ser aqui um corticóide sistêmico tanto como pulsoterapia ou não. E aí a mãe ia perguntar para você qual é o prognóstico desse paciente, se ele vai ficar com essa púrpura para o resto da vida, se isso vai melhorar, se não vai melhorar. E a gente sabe que na PTI a maioria dos pacientes vai ter uma resolução espontânea do quadro com 3 a 6 meses de vida. E por fim, tinha que ser feito tudo aí na ordem solicitada. Então essa foi a nossa estação de PTI. Excelente estação. Caraca, estação. Professora Bia sempre organiza bem o raciocínio e é isso que vocês precisam, perfeito? É esse o combinado que vocês precisam. Estação louca, né? Maluca essa estação, mas... Complexa, mas importante. Outra dica, falei que eu dei a dica do respiração enquadrado, vou dar outra dica. Mudar o foco de concentração. Então, quando você estiver muito nervoso antes da prova, comece a mudar o foco de concentração. O que é isso? Olhe para alguma coisa diferente. Então olha para o teto, vê que o teto está descascando, olha para um bichinho que está caminhando, olha para a tomada que está diferente, olha para alguém que está com uma roupa diferente. Sinta o cheiro do ambiente. Ó, cheirinho de de sujeira. Tô brincando, brincadeira, gente. Mas é bom que dá uma relaxada pra eles agora. Aqui, ó, de CC do Juan. Brincadeira, gente. Mas é importante você sentir o cheiro. Pausar o momento e sente o cheiro. Sente o gosto. Tá com uma bala? Coloca uma bala na boca. Sente o gostinho da bala. Pega no seu jaleco. Sente a textura. Passa a mão. Sente a textura do rosto, do cabelo. Isso vai mudar o foco. Cara, isso é importante. São pequenos detalhes, Juan, que vai diminuir a concentração. Por quê? Qual que é o problema? Quando você tá logo antes de entrar na estação, cara, dá uma batedeira no coração que você não consegue se controlar. Então, se você souber pequenos ajustes do seu corpo, você vai conseguir controlar a sua ansiedade, a sua atenção, vai melhorar a sua performance. Combinado? Qual que é a próxima estação, Juan? A próxima, vamos com o Diego de Preventiva. Diego Preventiva é com vocês. Cenário de atuação, unidade básica de saúde, infraestrutura, consultórios para atendimento, laboratório simples. Descrição do caso. Você realizará o atendimento de demanda espontânea de uma mulher de 59 anos de idade, chamada Sara. Os dados do acolhimento foram coletados pela técnica de enfermagem. Motivo da consulta. O paciente refere dor no corpo, na cabeça, nos olhos e febre há 2 dias. Peso 70 kg, IMC 28, pressão arterial 12/7, frequência cardíaca 98, temperatura 38,5. Classificação de risco amarela, risco intermediário. Atenção, o paciente simulado não deverá ser tocado durante o atendimento. Tarefas: realizar o atendimento da paciente, explicar as medidas necessárias para a correta investigação clínica e seguimento do caso, verbalizar as condutas necessárias e as orientações ao paciente e demais ações a serem realizadas pela equipe de saúde da UBS. Tá certo? Olá, tudo bem? Olá, doutor, mais ou menos. Sara, eu sou o Dr. Diego, vou te atender hoje, tá bom? Bom, você falou mais ou menos, o que te traz aqui hoje? Doutor, bom, meu nome é Sara, eu tenho 59 anos e eu tô com muita dor no corpo, assim, no corpo inteiro, muita dor de cabeça e acho que eu tô fazendo febre também. Tá, você chegou a medir a febre em casa, não? Então, eu acho que eu fiz um 38,5, mais ou menos. Mais ou menos. Nesses últimos dias, sabe? Tá. E isso começou há 2 dias, né? Isso, mais ou menos entre 2 a 3 dias. Tá. Você tá com dor pra fazer xixi, tá com diarreia, falta de ar, tosse? Não, só muita dor no corpo, assim, nas juntas,
Tá. E muita dor de cabeça, e principalmente uma dor de cabeça, assim, bem atrás, assim. Tá, bem atrás do olho. Isso, bem atrás Tá. do olho. Tá certo. Teve algum sangramento? Não que eu tenha percebido, Não. doutor. Vomitou de forma persistente? Não, Dor na barriga? não, Sangue no cocô? não que eu tenha visto também. Saiu sangue da gengiva, do nariz? Não, até por isso eu vim correndo, eu vi tanta propaganda na TV, né? Se Uhum. tivesse algum sintoma, né, assim, mais exuberante, tá tendo tanta dengue por aí que eu nem Uhum. sei se pode ser isso. É uma hipótese que a gente pode pensar sim, tá? E aí esses sinais de alarme que é importante você lembrar se você teve alguma coisa. Tá. Então, hemorragia, diminuir o xixi, quantidade de xixi que você tá fazendo. Não, a princípio acho que tudo igual, assim, Tá dessa tudo parte normal. sim, menos essa dor insuportável, essa dor de cabeça insuportável, dor atrás dos meus olhos. Tá. Isso que tá me incomodando mais. incomodando. Tá. Você mora onde? Eu moro aqui perto, Aqui. doutor. É casa? É casa. de alvenaria, de madeira? Como é que é? É mista, né? Mas eu acho que alvenaria, poderia se Alvenaria? dizer. Uhum. Tem água parada? Então, lá no meu bairro tem muito lixo parado, né? Tá. Então, eu acho Uhum. que, né, chega muito mosquito, então tem pneu com água. Tá. Então, eu acho que tem bastante, assim, lixo aos redores. Tá bom. Alguém aí perto da tua casa teve dengue ou alguma doença assim do Então, tipo? tem um vizinho meu que tá com os mesmos sintomas que eu. Tá. E ele teve dengue? Foi Então, a diagnosticado? princípio, não? acho que ele tá até investigando. Tá. Eu acho que ele deve estar aí na fila Vai do... daqui a pouco eu vou Daqui a passar pouco com você vai passar com Tá. você também. Tá certo. Você tem mais alguma dúvida, alguma queixa? Não, doutora, a princípio não. Bom, não. Não? Tá. Você tem algum problema de saúde? Isso que eu ia falar, tem uns 5 meses que eu infartei, né? Então, eu faço uso de medicação para afinar o sangue. E aí eu queria saber tá. se, né? E não você sei. infartou? E aí o que aconteceu no infarto? Você teve que fazer alguma cirurgia ou não? Não, não tive que fazer cirurgia, mas eu tive que passar um... Eles falaram como se fosse um... Ai, como que chama? É stent o nome? Então colocaram lá um caninho para abrir Sim, a artéria do caninho, coração. Exatamente, Tá. para abrir um vaso E aí, do coração. tá bom. E aí deu tudo certo? Você tá A bem? princípio, sim, só que eu tô fazendo... Toma essa medicação aí pra... Exatamente. Você sabe o nome das medicações, não? Então, eu tomo AS e clopidogrel. Então você toma as 2 medicações aí anti Sim. agregação plaquetária. Tá certo. Fora isso, mais alguma coisa, não? Não, a princípio, só isso. Doutor, e isso minha mesmo. preocupação é se for dengue ou algo parecido, né? Zika, sei lá. Se eu posso continuar tomando esses medicamentos. Tá certo. A gente vai, primeiro eu vou te examinar, depois eu vou pedir alguns exames pra você, e aí a gente vai discutir, sendo dengue, qual vai ser a conduta, Tá tá bom. bom? Tá? Combinado. Eu gostaria, por favor, de exame físico geral e sinais vitais da paciente. Ok, exame físico, pressão arterial em pé 12/7, arterial deitada em pé 120/70, deitada 124/72. Isso indica que você não está fazendo hipotensão postural, tá bom? Sara, bom estado geral, hidratada, corada, ativa, pele conjuntiva ocular normais, ausculta cardiorrespiratória normal, abdômen semigloboso, sem visceromegalias, odor à palpação superficial profunda, ruídos hidroaéreos presentes, pulsos pediosos cheios, sem edemas e panturrilhas livres. Eu não perguntei antes, você teve alguma mancha no corpo? Olha, nunca tinha percebido. Não tenha percebido, né? Não. Tá. O exame físico, ele tá normal, tá bom? Tá bom. Então, você tá aí com ausculta cardiorrespiratória normal, é um bom sinal, o abdômen tá normal, também é um bom sinal, tá bom? Eu gostaria, por favor, eu tenho teste rápido para dengue no serviço? Ok. E gostaria de fazer também a prova do laço, se possível. Ok, tá. Ó, então aqui, a prova do laço, ela veio positiva, tá bom? O que é a prova do laço, Sara? A gente faz um quadradinho no teu antebraço de 2,5 por 2,5 e faz uma pressão com o manguito, aquilo que você viu a enfermeira fazendo, que vai forçar as células do seu sangue sair de dentro da veia, que é uma indicação de permeabilidade vascular aumentada. Entendi. Que pode ser um risco aumentado aí para ter uma complicação da dengue. Entendi. Isso, doutor, eu vou ter que ficar internada? Não, isso só te classifica como grupo B de dengue, tá bom? bom? E deu positivo essa prova? A prova do laço deu positivo. Entendi, tá bom? doutor. O seu teste rápido de dengue, ele também veio positivo NS1, tá? Então a gente fecha o diagnóstico de dengue, tá bom? Então você tá com dengue aqui nesse momento,
tá? E o seu grupo é o B, tanto pela prova do laço, quanto aí pela sua doença cardiovascular que você teve. Entendi. Tá bom? Tá? É importante a gente lembrar algumas coisas, Sara. Forma de contágio é através da picada do mosquito, do Aedes aegypti, tá bom? Então, esses criadouros que você viu aí na tua casa ou aí ao redor da tua moradia, a gente vai ter que provavelmente mandar um agente de saúde, um agente ambiental, ir lá observar, destruir esses possíveis criadouros para a gente diminuir aí a chance de dengue dentro da comunidade, tá bom? Frente ao Aedes clopidogrel, antes disso eu tenho exame laboratorial da paciente? Tenho. Aqui então eu tenho um hemograma, tá bom? Mostra aqui um hematócrito normal, 36,8, quer dizer que você não está desidratada, e a sua plaqueta está 152 mil. Então, o que isso quer dizer? Plaqueta acima de 50 mil e um infarto a menos de 6 meses, quer dizer que eu não posso suspender o seu AS, seu clopidogrel, tá bom? Então, a gente vai manter esse AS, seu clopidogrel, mas é importante você retornar aqui diariamente para a gente fazer a contagem de plaqueta e reavaliação aí do seu status de saúde, tá bom? Combinado. E é importante você observar se você tem dor abdominal, sangramento, vômito, queda do estado geral, voltar aqui para a gente te avaliar, hipotensão, tá bom? Voltar para a gente te avaliar, tá bom? O tratamento ele vai ser só sintomático, dipirona, paracetamol, hidratação vigorosa. Então, eu vou pegar aqui, você tem aí o teu peso, deixa eu ver, 70 quilos, então você vai fazer 60 ml por quilo de soro fisiológico, ingesta em casa, durante o dia, por dia, tá bom? Porque você tem que manter muito bem hidratada, tá certo? E aí, então, a gente não vai suspender o seu AS, seu clopidogrel, o tratamento é sintomático, você vai voltar com a gente diariamente para a gente ver a contagem de plaquetas e a hemoconcentração, hematócrito, tá certo? Tá certo. E aí a gente vai conversando sobre alta, enfim. E tem algum remédio que eu não posso usar, doutor? Anti-inflamatório. Então, ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, nenhuma dessas medicações você pode tomar. Você vai tomar exatamente o que eu te prescrevi aqui, que é dipirona ou paracetamol. Combinado. Tá bom? Alguma dúvida? Não, acho que isso. E em casa, assim, o que eu tenho que orientar lá pro pessoal que mora perto da minha casa? Olha, é bacana observar se eles têm algum sintoma parecido com o seu e aí virem até o serviço de saúde, mas principalmente usar repelentes, roupas claras, de mangas longas ou calça, porque aí diminui a área de contato com a possível picada do mosquito, usar repelente, telas nas janelas, isso para diminuir a chance do mosquito adentrar a casa de vocês e aí contaminar alguém com o vírus da dengue. Tá bom. Tá bom? Combinado. Alguma dúvida? Não. Só isso? Obrigado. Obrigada. Fala pessoal, professor Diego de Preventiva aqui. A gente está aqui para discutir agora um pouquinho a correção da estação de dengue que vocês acabaram de assistir do nosso curso Práticos. Então, cenário de atuação, UBS, infraestrutura, consultório para atendimento, laboratório simples. Descrição do caso. Você realizará o atendimento de demanda espontânea de uma mulher de 59 anos de idade chamada Sara. Os dados do acolhimento foram coletados pela técnica de enfermagem. Motivo da consulta. Paciente refere dor no corpo, na cabeça, nos olhos e febre há 2 dias. Peso 70 kg, IMC 28, PA 12/7. Frequência cardíaca 98, temperatura 38,5. Classificação de risco amarela, risco intermediário. Aquele recadinho, o paciente simulado não deverá ser tocado. Tarefas: realizar o atendimento da paciente, explicar as medidas necessárias para a correta investigação clínica e seguimento do caso, verbalizar as condutas necessárias e as orientações à paciente e demais ações a serem realizadas pela equipe de saúde da UBS. Quais eram aí os impressos que a gente podia pedir nesse caso? O exame físico, obviamente, a pressão arterial em pé e deitado, para a gente ver se a paciente não está fazendo uma hipotensão postural. O paciente em bom estado geral, hidratada, corada, ativa, pele conjuntiva ocular normais. A ausculta cardiorrespiratória normal, abdômen semigloboso, sem visceromegalias, odor à palpação superficial e profunda, ruídos hidroaéreos presentes. Membros inferiores, pulsos pediosos cheios, sem edemas e panturrilhas livres, tá certo? Como segundo impresso, a prova do laço. Toda suspeita de dengue, eu vou pedir o quê? Prova do laço. Tá positiva, professor? Tá. Olha o tanto de peteca que tem aqui. Se a gente contar, provavelmente tem mais de 10, mais de 20. Então, é uma prova do laço positiva, tá certo? Como outro exame laboratorial, a gente precisa ver se essa paciente está hemoconcentrada ou não. Então, vou pedir um hemograma, tá certo? Então, aqui, ó, hemograma com um hematócrito de 36,8. Tem aí também uma contagem de plaquetas de 152 mil, então tá com uma plaqueta dentro da normalidade. Uma PCR aumentada, porque a paciente está em vigência aí de uma infecção viral, tá certo? E a urina dentro da normalidade.
tá bom? E aí, como o último exame a ser solicitado, o teste rápido de dengue. E veio IgM e IgG não reagente, mas o NS1 reagente, tá certo? O marcador específico reagente, tá bom? Então aí a gente fecharia o diagnóstico de dengue. Como que era a estação? 1. Se apresentou para o paciente, se identificou, se dirigiu a ele pelo nome pelo menos uma vez, perguntou o motivo da consulta e escutou com atenção. 0,25. Estabeleceu contato visual e manteve postura empática ao longo da consulta. 0,25. Escutou a fala do paciente simulado sem interrompê-lo. 0,25. Usou linguagem acessível para com o paciente simulado, evitando termos técnicos de difícil compreensão. 0,25. Ou seja, somente de ser educado e aí trabalhar a competência cultural que você tem de falar uma linguagem acessível, você já ganhou aqui um pontinho, tá certo? Perguntou sobre sinais e sintomas que possam indicar a presença de um foco infeccioso, tosse, dispneia, diarreia, disúria, polaciúria, dor abdominal. Toda síndrome febril a gente vai sempre investigar algum outro foco infeccioso, algum foco bacteriano, alguma infecção bacteriana, tá bom? Perguntou sobre sinais e sintomas de alarme da dengue, dor abdominal, intensa, contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia dolorosa, sangramento de mucosas, hemorragias importantes, sonolência ou irritabilidade, diminuição da diurese, hipotermia, aumento repentino de hematócrito, queda abrupta de plaquetas, desconforto respiratório, cefaleia intensa. Olha só, poxa, professor, mas tinha tudo isso. Não, a banca queria só que vocês falassem pelo menos 3 desses sinais ou sintomas. E aqui perguntou sobre o contexto socioambiental desse paciente, onde ele mora, com quem ele mora, como que é o território que ele mora, tá certo? Exame físico. Indicou a realização de exame físico, explicou corretamente a medida e os resultados da pressão arterial em 2 posições e da prova do laço. Por que eu vou fazer a medida da pressão arterial da senhora deitada e sentada, ou sentada e deitada? E por que eu vou fazer a prova do laço? Eu estou vendo que se essa paciente tem uma permeabilidade capilar aumentada, se ela está perdendo líquido por terceiro espaço, que é um sinal aí de possibilidade de complicação dessa dengue, tá certo? E os exames complementares, solicita adequadamente os exames laboratoriais específicos da dengue, impressos 3 e 4, hemograma, PCR e urina, tá certo? E hemograma com plaquetas, obviamente, PCR e urina, e o teste rápido para dengue, IgM, IgG e NS1, tá bom? E aí, diagnostica adequadamente o quadro como dengue e o estadiamento clínico como grupo B, tá certo? Durante a história, a gente tirou da paciente, por que ela é grupo B? Porque a gente tirou da história que a paciente, ela colocou um stent aí há menos de 6 meses, ela é uma paciente infartada, tá certo? E ela tem prova do laço positiva. Se ela, mesmo que ela não tivesse tido um IAM, ela só tivesse prova do laço positiva, ela já seria automaticamente classificada como grupo B, tá bom? E a conduta, explicou corretamente a forma de contágio da dengue, indicou a necessidade de abordagem comunitária com ação multiprofissional. Então a gente vai aí, o agente de combate a endemias vai até o seu território para tentar achar locais onde possa ser criador, ou possa ter criadores do Aedes aegypti. A gente vai fazer uma ação local para conscientizar as pessoas sobre o risco de água parada, enfim. Então explicou para ela as ações multiprofissionais que serão tomadas pela Unidade Básica de Saúde para enfrentar aí a dengue, tá bom? Indicou ações de vigilância epidemiológica, notificou ao SINAM, avaliação de novos casos no território e intervenção em criadouros, tá certo? Indicou tratamento sintomático com reforço à reidratação imediata, além de atenção a sinais de alarme. A gente sempre vai orientar hidratação imediata, 60 ml quilo dia, tá certo? Sintomáticos de pirona paracetamol e nunca prescrever anti-inflamatório. Nunca vai dar ibuprofeno, nunca vai dar acetoprofeno, nunca vai dar diclofenaco, nunca vai dar nimesulida, nunca vai dar nenhum anti-inflamatório. Manteve o uso de AS e clopidogrel com base no valor de plaquetas maior que 50 mil. Paciente traz durante aí a estação, a atriz traz durante a estação a preocupação dela estar tomando aí AS clopidogrel, porque ela está aí com uma antiagregação plaquetária dupla, com 2 medicações, então ela se preocupa, doutor, eu posso continuar tomando, não posso? E a indicação é pode, por quê? Porque as plaquetas dela está acima de 50 mil e ela fez esse stent, esse cateterismo há menos de 6 meses.
Encerra o atendimento listando os problemas levantados e ações pactuadas. Agenda retorno em menos de 48 horas, porque ela é grupo B, tá certo? Esclarece sobre os sinais e sintomas de alarme. Solicitou novo hemograma para a realização de amanhã, para a gente ver como está evoluindo. Será que ela está aí tendo uma hemoconcentração? Será que ela está evoluindo com uma plaquetopenia, tá certo? E aí realizou a sequência das tarefas conforme solicitado nas orientações ao participante. Então essas eram aí as condutas esperadas na estação de dengue de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos, até mais. Bom, excelente, né, Juan? Preventiva é difícil, é complexo e costuma ser mirabolante, eu diria. Não pode esquecer de notificar, isso daí Não pode é esquecer de notificar. O professor Diego bate muito nessa tecla, né? Mas é isso, pessoal. Então, assim, primeiro, organizem o local que vocês vão prestar, separem a sua alimentação, planejem a sua alimentação, separem a roupa, a documentação, tenham técnicas de controle, tá? E aí, antes da gente ir para a última dica, eu gostaria de falar, muita gente tá me mandando mensagem falando assim, professor, o que eu faço agora? Relaxo, reviso, estudo, surto, pulo da ponte, o que eu faço? Eu acho que o momento agora é relaxar. Eu acho, aí qual que foi a dica que eu tô dando, Juan? Depende de como você tá. Mentalmente, você tá bem? Cara, ainda dá pra dar uma revisada. Finalzinha, não muito tarde. Parar ali 3, 4 horas da tarde no máximo. Agora, tá muito estressado, é o momento de você tentar relaxar. Tente te distrair, mudar o mindset, porque estudar vai te deixar mais tenso. Eu acho que é importante isso que você acabou de falar, Vi, que essa última revisão faz muito sentido. Eu gosto. Tanto que no segundo dia, na minha prova, caiu anemia falciforme, né? Aquela síndrome obstrutiva, né? Vaso-oclusiva, né? Cara, e justamente eu revisei, antes de entrar no segundo dia, revisei a anemia falciforme. Falei, cara, não sei por que eu tô revisando a anemia falciforme, mas vou revisar. Caiu. Eu gosto. E eu tenho certeza que se eu não tivesse revisado, não estaria aqui hoje. Mas não é pra todo mundo, né, Juan? Não é pra todo mundo. Porque se você estiver muito tenso, isso pode te atrapalhar, tá? Isso pode te atrapalhar. Então, assim, se você estiver tranquilo, dá uma última revisada. Mas é importante, cara, higiene do sono, durma bem, acorde, planeje o seu sono. Acorde amanhã num horário bom para vocês chegarem com antecedência. Planejem a alimentação. Não cheguem correndo, não cheguem desesperado. Não deem margem para o trânsito. Isso pode te prejudicar. Beleza? Última estação. Bora aí, cirurgia geral com a professora Pia. Instruções para o participante. Cenário de atuação, atenção terciária, emergência geral. Infraestrutura, consultório para atendimento, sala de medicação, sala de emergência, centro cirúrgico, banco de sangue, internação tanto em enfermaria quanto UTI, radiologia no geral e especialidades. Mulher de 65 anos comparece ao pronto atendimento queixando-se de dor e distensão abdominal, com vômitos há 3 dias. O paciente não deve ser tocado durante o atendimento e as tarefas. Anamnese, solicite o exame físico e interprete, solicite e interprete os exames laboratoriais e outros exames complementares pertinentes ao caso, verbalize a hipótese diagnóstica definitiva, explicando como chegou nela e possíveis diagnósticos diferenciais, verbalize a conduta terapêutica necessária. Você deverá obrigatoriamente realizar as tarefas na sequência acima. Olá, tudo bem? Meu nome é Pia, sou a médica que vai te atender. Qual que é o seu nome e a sua idade? Oi, eu sou a Ana, tenho 65 anos. Certo, Ana. O que tá vendo? Eu vejo que você tá com uma dor, é isso? Isso, eu tô com uma dor muito forte na barriga, muito forte mesmo. E é uma dor em todo o abdômen? Todo. Tá certo. E você teve vômitos associados? Sim, tem 3 dias que eu tô vomitando. Tá certo. Então a dor em todo o abdômen, então a localização é abdominal. Há 3 dias, tempo de início, então 3 dias. A intensidade, sendo 0, não sente nada. 10, insuportável, ela tá em quanto? Em 10. Em 10. É uma dor que vai e volta, ou seja, uma dor tipo cólica, uma dor enfacada, como que é o tipo da dor? É uma dor muito intensa. Tá. E essa dor vem progredindo, vem piorando. Essa dor vai para algum lugar, ela fica só aqui, na barriga toda? Só na barriga. Tá. Tem alguma posição que melhore ou piore? Algo que você tome que melhore ou piore? Não, por enquanto não. Tudo é desconfortável. Tá. Você tem algum problema de saúde, como pressão alta, diabetes, alergia a algum remédio? Não. Já operou a barriga alguma vez? Não. Também não. Tá. Você tem algum problema de saúde? Já teve essa dor antes
parecida? Tive, mas não tão quanto agora. Tá, e a dor era onde? Quando você Aqui, mais ou menos assim, no estômago. Mais a parte de cima. E Isso. agora foi para todos os lugares. Tá certo. Beleza. E você passava no médico antes? Você fazia exames com frequência? Não, só passei uma vez com o médico. Certo. E você nunca teve nenhum diagnóstico, nada? Sim, passei com ele e ele me passou uns ele exames trouxe e eu esse trouxe esse aqui para ver se tinha alguma coisa. Tá, é um ultrassom de hipocôndrio direito, perfeito. Laudo, fígado com texturas e dimensões normais, vesícula biliar de paredes finas, contendo um cálculo em seu interior de aproximadamente 10 milímetros, promovendo sombra acústica posterior. Vias biliares intra- e extrahepáticas normais, pâncreas não foi visualizado devido à interposição de gases. Beleza. O que esse exame quer dizer? Que você tem uma pedra na vesícula, e uma pedra grande, tá bom? A gente vai investigar um pouco mais para saber se essa dor que você está tendo hoje tem a ver com essa pedra na vesícula, tá bom? Vou fazer mais algumas perguntas. Uhum. Você parou de eliminar, teve alguma alteração no hábito intestinal? Ou seja, parou de fazer cocô, soltar pum? Parei. Totalmente. Tá. Antigamente, o seu ritmo intestinal era normal, fazia cocô todos os dias, Sim, certo? tava bem normal. Teve alguma mudança na cor do cocô? Quando fazia, percebeu se ficou mais branca, esbranquiçada ou Ficou normal? mais claro, inclusive os vômitos também. Os vômitos também, tá bom. E a pele ficou mais amarelada? O branco do olho ficou mais amarelado ou nada disso? Ou seja, você teve icterícia? Nada disso, só no cocô, né? Isso. Febre ou calafrio, você chegou a sentir? Não. Não? Tá. Alguma alteração no xixi? Não, Nada também. que você tenha percebido. Não tinha ardência, não aumentou a quantidade, nem nada. Náuseas ou vômitos? Você teve? Só os vômitos mesmo com intensidade. Vários episódios, né? Pelo que eu vi aqui no caso. Tá bom, eu vou fazer seu exame físico geral pra gente ver o que tá acontecendo. Eu vou querer os sinais vitais da paciente, o exame físico geral com foco na parte abdominal. Eu queria principalmente o sinal de Murphy. Eu quero saber se tem ou não o sinal de Murphy positivo. Por favor. Exame físico, PA de 12/8 normal, frequência respiratória de 22 normal, aparelho cardiovascular sem alterações, pulmonar sem alterações, o abdômen é globoso, distendido, 2 cruzes em 4, doloroso difusamente, sem sinais de peritonite e o Murphy é negativo. A gente vai continuar a investigação pedindo alguns exames de sangue, tá? Entre eles, vou precisar de um hemograma completo, PCR, ou VHS, bilirrubina totais e frações. Vou precisar de gama-GT, fosfatase alcalina, TGO, TGP, função renal, ou seja, ureia e creatinina. Vou precisar de uma glicemia e uma amilase e uma lipase, por favor. Bom, nos exames laboratoriais, eu tenho uma hemoglobina normal de 13,2, tenho leucócitos normais de 10.110, glicemia normal também, PCR aumentado, bilirrubina total normal de 1, fosfatase alcalina, gama-GT, TGO e TGP normais, amilase e lipase também normais, creatinina no limite superior, ureia um pouquinho aumentada. Tá bom. Bom, como ela tem uma dor abdominal muito intensa, eu vou precisar de um raio-x de abdômen agudo, em 2 incidências, em decúbito dorsal e ortostase, por favor. Atenção, dirija-se à câmera e verbaliza as alterações encontradas. Bom, eu tenho uma imagem de raio-x com uma distensão central, ou seja, uma distensão de intestino delgado, e eu tenho uma presença de gás na via biliar, que também é conhecido como aerobilia. Fora isso, eu tenho uma imagem sugestiva de um cálculo, ou seja, um cálculo ectópico, o que é conhecido como tríade de Higler. Bom, você me lembra seu nome, por favor? Ana. Ana. Então, pelos seus exames, vamos partir do ponto, você tem uma pedra na vesícula. Só que o que aconteceu dessa vez? A gente não tem sinais claros de um processo inflamatório da vesícula, ou seja, uma colecistite. O que a gente está tendo? Uma dor abdominal junto com uma parada das evacuações. E esse exame de raio-x, o que traz pra gente? Que muito provavelmente essa pedra que estava aqui no ultrassom, na sua vesícula, saiu e foi para lá no intestino. Então, a gente tem um processo obstrutivo. Por quê? Ocorreu uma fístula entre a vesícula e o intestino. Então, essa pedra acabou
saindo. Essa pedra acabou viajando até o seu intestino delgado, levando um processo obstrutivo, então chamado ilho biliar. E o principal lugar de obstrução é o ilho terminal. E por isso que você está com náusea, por isso você parou de evacuar, por isso você tem uma dor abdominal tão importante. Então, vou te explicar, então, medicamente como isso ocorreu. É uma obstrução intestinal, por esse cálculo na vesícula, se formou uma fístula, ou seja, um buraquinho, que é uma chamada fístula colecistoentérica, e essa pedra foi parar lá no ilho terminal, gerando todos esses sintomas. Existem outros diagnósticos que poderiam ser? Existem, como por exemplo, um abdômen agudo obstrutivo por uma síndrome de Bouveret, que é algo similar, mas não é o caso. Um abdômen agudo obstrutivo por brida, mas você não tem cirurgia abdominal prévia para a gente pensar no quadro de brida, que seriam cicatrizes, né, no intestino. Uma colecistite calculosa aguda, que seria inflamação dessa vesícula, mas não é o caso também. Uma pedra que tenha ido para a via principal da bile, que seria uma coledocolitíase, que também não é. E uma pancreatite aguda, que a gente também descartou pelos exames laboratoriais. Então, qual que é a conduta? É cirúrgica, a gente vai ter que te operar. Não tem nenhuma outra opção? Infelizmente, não tem, Ana. A gente vai ter que te operar. A gente vai internar, vai deixar você em jejum, fazer remédio para náusea, para vômito, analgesia pela veia endovenosa, hidratação endovenosa e, infelizmente, o tratamento, felizmente diria eu, porque vamos resolver o seu problema, o tratamento é cirúrgico. Como que vai ser feita essa cirurgia? Se chama enterolitotomia. A gente vai fazer uma incisão no intestino delgado, vamos tirar a pedra e como você está bem, estável, a gente vai tentar tirar a vesícula também no mesmo procedimento, para a gente não ter esses novos casos nem recidivas. Combinado? Então, eu vou pedir a avaliação do cirurgião geral ou cirurgião do aparelho digestivo. Ele vai te avaliar, vai avaliar seus exames. Eu vou pedir um termo de consentimento, né, para você autorizar o procedimento. E, a princípio, é isso. Deu para entender? Você ficou com alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Finalizada a minha estação. E aí, pessoal, acabaram de assistir a nossa estação de abdômen agudo obstrutivo, mas agora com um motivo diferente, uma etiologia diferente, ilho biliar. Um quadro raro, mas que se cair na sua prova, vocês vão acertar em cheio. Então, bora revisar. Basicamente, vocês vão ter as instruções para o participante, então era uma atenção terciária, uma emergência geral. Com uma infraestrutura completamente completa, vocês vão ler tudo isso em voz alta no dia da sua prova, na sua estação. Consultório, sala de medicação, sala de emergência, centro cirúrgico e banco de sangue, internação e leito de enfermaria e UTI. Radiologia com radiografia, ultrassom, TC, especialidades. Descrição do caso, lembra, na cirurgia você sempre vai se atentar à idade do paciente e ao sexo do paciente. Então, era uma mulher de 65 anos de idade que comparece ao pronto atendimento com dor e distensão abdominal acompanhada de vômitos há 3 dias. Atenção, a paciente não deverá ser tocada durante o atendimento. Nas tarefas, a gente tem que prestar bastante atenção, porque todas elas fazem parte do teu checklist, tá certo? Então, realizar a anamnese da paciente, solicitar o exame físico, interpretar os laboratoriais e os exames, se forem necessários, complementares, hipótese diagnóstica definitiva e a gente vai explicar para a paciente ali como que a gente chegou nessa hipótese, quais são os diagnósticos diferenciais e a conduta terapêutica necessária. Lembrando que tudo isso deverá ser obrigatoriamente realizado nessa ordem. Isso daí, a base para essa ordem, esse pontinho a mais, é a nossa cruz do saber, que nessa altura do campeonato vocês já estão cansados de saber. Então, bora revisar essa estação tão interessante. Então, vamos lá. Primeiro, a anamnese é sempre o primeiro passo na nossa aula, na nossa estação. É a gente perguntar o motivo de consulta, a gente se apresentar, perguntar a idade do paciente, independente se isso faz parte ou não ali do seu impresso, tá certo? Se já estiver lá a idade e a queixa do paciente, você vai ignorar e vai questionar novamente, pois isso vai fazer parte ali do seu checklist. Na anamnese, você vai perguntar sobre a queixa principal, sintomas associados, vai destrinchar ali o motivo da consulta. Antecedentes, se isso já ocorreu com o paciente antes, se tem alguma cirurgia abdominal prévia e uso de medicação de uso contínuo. Exame físico, vou pedir o exame físico completo do meu paciente, incluindo sinais vitais e o foco na queixa dele, então se é uma dor abdominal, eu vou focar nesse abdômen. No diagnóstico, eu vou solicitar os exames ali convenientes, então aquilo que tem a ver com a minha principal hipótese diagnóstica, não posso sair pedindo ressonância, PET scan, tenho que focar naquilo que meu paciente está relatando para mim, tá certo?
E por último, aí a gente vai lembrar da conduta. E na conduta eu vou definir se meu paciente vai ficar internado, se eu vou mandar esse paciente para casa, se ficar internado, qual vai ser a medicação, ele vai receber dieta, vai ficar em jejum, e se for cirúrgico, eu vou explicar a cirurgia para ele, o porquê está sendo indicada e quais são as vias de acesso. Fechou? É basicamente isso e seguindo a cruz do saber do Mundo Revalida, você consegue gabaritar a sua estação. Então vamos lá. Era uma paciente de 65 anos com queixa de dor abdominal, náuseas. Ela refere que já teve uma dor similar previamente, mas não com grande intensidade. Só que dessa vez ela não está conseguindo ir no banheiro. Então teve parada e alteração no hábito intestinal. Dentro dos sinais vitais, a gente vê uma PA de 12/8 normal, só que no abdômen ele está globoso, distendido, timpânico, doloroso, sem sinais de peritonite e algo importante, Murphy negativo. Por que o Murphy faz parte desse exame físico? Lembra que é uma dor que começou no andar superior, é uma dor que ficou difusa, ela já teve dores abdominais prévias parecidas. E é importante a idade, né? Uma paciente aí de 65 anos com vômito, então a gente tem que pensar em algo de origem biliar para ela, pela idade, pela queixa, as características da dor e tudo mais, tá certo? Então, sempre lembrar dos epônimos. Se eu tô frente a uma dor abdominal, eu tenho que pedir um raio-x de abdômen agudo. E nesse caso, vem um raio-x muito característico de uma patologia de uma tríade, que é a tríade de Higler. Isso a gente vai ver no checklist mais à frente. Então, basicamente, ela é composta por 3 fatores. Essa paciente, durante a estação, ela te entrega um exame que ela fez previamente. E por isso que é tão importante você questionar sobre sintomatologia similar prévia e sobre comorbidades. Nesse ultrassom, você vê a imagem de um cálculo único na vesícula biliar sem sinais de edema de parede ou sinais de colecistite calculosa aguda. E aí, você pede o raio-x de abdômen desse paciente, você vai ver a presença de ar na via biliar, chamado de pneumobilia. Você vai ver sinais claros de abdômen agudo obstrutivo, então a gente tem distensão de delgado, e a gente vai ver aqui, ó, nessa flecha, um cálculo ectópico. Então, o que eu tenho em frente? A tríade de Higler, típica desse diagnóstico aqui, do ilho biliar. Lembra de mim, se essa hipótese diagnóstica cair na tua prova, você vai gabaritar a estação. Esse era o ultrassom que ela trazia junto com você. Pode ser que eu tenha o laudo, pode ser que venha a imagem sozinho, você tem que saber interpretar. Isso é uma vesícula, a gente tem aqui a imagem de um cálculo com sombra acústica posterior e eu não vejo líquido perivesicular, né? Aquela mancha preta completamente indicando líquido. E eu vejo uma parede fina. Então, a princípio, é uma presença de pedra. E o laudo exatamente corrobora isso. Uma vesícula biliar com paredes finas contendo um cálculo único em seu interior de aproximadamente 10 milímetros. Então, junto com aquele raio-x do abdômen agudo, a gente fecha o diagnóstico, acompanhado também, logicamente, da clínica da paciente, da parada de eliminação de fezes e flatos, da dor abdominal, dos vômitos, da história de dor abdominal prévia que ela já vinha apresentando, e esse ultrassom ela não trouxe aí, senão com esse motivo da gente fechar o nosso diagnóstico. Nos exames laboratoriais, lembrar que se eu estou pensando numa patologia de origem biliar, eu tenho que pedir tudo que tem a ver com o hipocôndrio direito, então gama-GT, fosfatase alcalina, lembrar da amilase e lipase é fundamental, o paciente estava com dor abdominal, com vômitos, diversos episódios, então tenho que descartar. E tudo deve ser devidamente interpretado. Então a gente vê que lipase e amilase estavam dentro da normalidade, fosfatase alcalina ali no limite superior, bilirrubina total e frações também, e por isso que se eu pensar numa patologia de origem biliar, eu tenho que pensar e questionar sobre alterações nas fezes, na urina, se o cocô estava mais branco, se o xixi estava mais colúrico, tudo isso deve ser questionado para a gente conseguir afastar as outras hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais, tá certo? Vamos para o checklist, então. Então, você chegava, se apresentava, dizia, vocês viram lá, né? Meu nome é Pia, eu sou a médica que vai fazer seu atendimento. No caso clínico, já estava escrita a idade da paciente, a dor da paciente e as náuseas e há quanto tempo, mas eu vou perguntar tudo isso novamente. Características da dor sempre são as mesmas, 7 características que vocês têm que obrigatoriamente perguntar em toda a estação que vocês forem enfrentar, onde a queixa principal seja dor. Motivos, comorbidades, perdão. Sintomatologia similar prévia, a chave para a gente pensar em algo agudizado, algo crônico que se agudizou. Hipertensão, diabetes, cirurgias abdominais prévias, lembra que essa paciente teve alteração no hábito intestinal, alergias. Realiza anamnese
com sintomas associados. E aqui a gente perguntou, ó, a colúria, a colia, e é sempre importante, Pia, eu uso o termo técnico ou eu uso palavras mais simples? Pessoal, sempre usa um após o outro. Então, você está com as fezes mais claras, ou seja, você está com a colia, você está com a urina mais escura, ou seja, você está com colúria, se protege, tá certo? Que a gente consegue isso no recurso, mas eu não quero que vocês cheguem no recurso, eu quero que vocês sejam aprovados antes. Então, usa essas dicas, tá certo? Então, febre, calafrio, icterícia, porque a gente tem que descartar colangite, a gente tem que descartar coledoclitíase, a gente tem que descartar todas essas outras possibilidades diagnósticas, correto? Exame físico com foco na parte abdominal e os sinais vitais gerais, já que isso vem hoje em dia no mesmo impresso. Exames laboratoriais, lembrar todos os exames do hipocôndrio direito, então não esquecer de amilase e lipase, dor abdominal com vômito, mulher, idade um pouco mais avançada, a gente tem que pensar também em pancreatite aguda. Raio-x de abdômen agudo, me dá a resposta, me dá a tríade de Higler, por isso que é importante você lembrar do raio-x. Perguntar sobre comorbidades prévias ou dores parecidas previamente fez com que minha atriz me entregasse aquele impresso do ultrassom, então é importante a gente questionar, nunca esquecer. E se você identificou alguma coisa muito característica, ou que tem um nome, um epônimo, fala o epônimo, porque isso vai estar lá. Da mesma forma que tríade de Charcot, pêntade de Reynolds vai estar numa estação de colangite, tríade de Higler vai estar numa estação de íleo biliar. Verbaliza a hipótese diagnóstica completa, então abdômen agudo obstrutivo por íleo biliar. Fisiopatologia, então explica que você tinha uma pedra, um cálculo lá na vesícula, se formou ali uma fístula entre a vesícula e o seu intestino, e aí acabou obstruindo. Qual que é o local mais comum de obstrução? Íleo terminal. Isso deve ser verbalizado. Diagnósticos diferenciais, então todos os diagnósticos diferenciais relacionados com obstrução. Brida, talvez neoplasia, já teve ela te trouxe um exame com cálculo na vesícula biliar, então lembra que colecistite poderia ser também uma hipótese diagnóstica. Síndrome de Bouveret, que é algo parecido ao íleo biliar, mas nesse caso a pedra, o cálculo, em vez de ir para o intestino, vai ali para a região gástrica, para o duodeno, tá certo? E coledoclitíase, entre outros. Internação, jejum, analgesia, hidratação endovenosa, lembra sempre de falar a questão do endovenoso. Se o paciente for ficar em jejum, isso para você pode ser óbvio, mas o avaliador quer isso de você. E o tratamento cirúrgico, enterolitotomia, não tem jeito, a gente vai retirar esse cálculo. Paciente estável, a gente consegue fazer o procedimento de colicistectomia no mesmo procedimento, chamar o cirurgião geral ou cirurgião do aparelho digestivo, e você fazendo tudo na ordem ganhava um pontinho a mais, viu? Como não é tão difícil, se cair é 10 na certa. Combinado? Então, cruz do saber, só para a gente fechar aí a nossa correção da estação. Anamnese. Lembrar do exame físico completo, sempre com sinais vitais, foco na queixa principal do meu paciente. Se eu estou pensando em queixa de origem biliar, lembrar do Murphy. Se eu estou pensando em ureterolitíase, lembrar do Giordano. Se eu estou pensando em um abdômen agudo perfurativo, lembrar do sinal de Joubert. Eu tenho que verbalizar. Diagnóstico. Falar ali o que você vai precisar para chegar na sua hipótese, os exames, interpretar, se for precisar de exame de imagem, solicitar o nome completo, se é tomografia, se é com contraste, não é. Então, tudo tem que ser do jeito certo e completo, com nome e sobrenome. Combinado? Verbalizou sua hipótese de diagnóstico, automaticamente você explica como chegou nessa hipótese e você verbaliza os diagnósticos diferenciais, tá bom? E lembrar da conduta. Eu vou internar? Eu vou operar? O tratamento é conservador? Como que vai ser o tratamento para esse meu paciente? Combinado? Essa aí é a nossa cruz do saber, que vai te perseguir até o final aí do Práticos Premium Online aqui junto com você. Essa foi a nossa correção da estação de íleo biliar. Tô na torcida para que isso daqui caia e vocês arrasem. A gente se vê na aula. Boa, excelente estação. E aqui a gente já tava para terminar aqui a live, mas eu vi ali, ó, nosso professor André, o coordenador da clínica médica, passando, e eu vou convidar ele aqui. Chega mais aí, professor André, vamos dar as últimas dicas aqui, aproveitar que ele está presente aqui no nosso estúdio. E aí, André, como você tá? Tudo bem? Beleza, como é que tá? Bom demais. André, queria aproveitar aqui para você dar as últimas dicas aí, que você pode dar qualquer dica aí pré-prova para os nossos alunos aí, que vai tá amanhã já, começando o primeiro dia de estação para prática. Ele tá com uma misteriosa camisa amarela, né? Dá pra desejar primeira coisa, usem amarelo, né? Assim, pessoal, o trabalho duro já foi feito, né? Já estudou, já se preparou.
agora é a hora de colher os frutos, né? Muita dedicação, muito trabalho, muitas horas de estudo, chegou a hora de colher o fruto. Então, assim, não tem nada milagroso para fazer na véspera, exceto dormir bem, comer bem. Não é hora de estudar, correr atrás de algo que você deixou para trás, mas assim, tem alguns temas na... Vai dar um spoiler aí, André. Vou- Então, não, não. vamos aproveitar que o pessoal gosta, né? Essa última dica aí. hein? Não, assim, tem alguns temas dentro da clínica, a gente que está sempre vendo as provas, já acompanha a prova do Revalida há vários anos. Na verdade, é uma empresa que se especializou também no Revalida, por isso que eu acho que é o grande diferencial. A gente consegue perceber as tendências, ano a ano. Show. Então eu vou dar... Olha, eu ia falar eu vou falar logo 3. Manda. Acho que dá tempo ainda. Vou falar logo 3. Acho assim, ó. Primeira coisa, pneumonia adquirida na comunidade. Boa. Desde que eu acompanho as provas do Revalida, todo ano cai. Em algumas edições, cai 2 questões sobre pneumonia. Então, pneumonia adquirida na comunidade é algo que, para quem assistiu minhas aulas, sabe que eu sempre falo isso durante as aulas. É um tema que é praticamente certeza. O segundo tema que é praticamente certeza, e esse eu até entendo um pouco menos do porquê que eles são tão obcecados com esse tema, é hipotireoidismo, hipertireoidismo e nódulo tireoidiano. Boa. Então, são assim... Também, assim, tem uma aula nossa, inclusive, no YouTube, para quem quiser acompanhar, para quem quiser ver. Eu acho que vale muito a pena. E um terceiro tema que esse, assim, não era tão comum, mas cada ano eu tenho percebido uma ênfase maior, que é a emergência hipertensiva. Legal. Então, assim, é um tema que tem aparecido com bastante frequência Será nas que últimas cai um edições. fundo de olho aí, André? Às vezes com fundo de Edema de papila olho. Eles mesmos fazer a medida de Caiu, PA. né, na última Caiu. edição, né? A aferição de PA. A aferição de PA. Exatamente. Então, assim, tem bastante... Tem esses 3 temas, assim, é sempre difícil. A clínica médica é a mais ingrata, né? É mais difícil. É a mais ingrata no sentido de a gente conseguir acertar porque é muito extenso. Mas são 3 temas que eu acho que tem uma chance grande. Pô, Legal. bom demais. E aqui fazendo um link, pneumonia é tão importante porque cai tanto na clínica quanto na pediatria. Já é um monte Exatamente. da pediatria. Pode qualquer das Exatamente. duas. Vai aparecer. Exato. Tem bastante coisa que cai nas duas. Asma principalmente, né? DPOC não. Asma é uma coisa que vira e mexe, cai crise asmática na pediatria e asma ambulatorial na clínica. Então, muitas vezes tem essa interface. Bom, boas apostas, hein, André? Vamos ver. Legal. Bom, gente, é isso. A gente queria dar as últimas dicas aqui. A gente fez essa live exatamente para dar as últimas lapidadas e aproveitou aqui para dar os últimos apostas, as últimas dicas de prova aí. Quer desejar uma boa prova para eles aí, Claro, André? pessoal. Gente, boa prova para vocês. Como eu já falei, o trabalho tá feito. Agora é hora de colher o fruto. Então, sempre é fácil falar e é fácil de fazer. Manter a calma, buscar o conhecimento, sair da prova com a sensação de que deu o seu melhor, né? Se o seu melhor for necessário, ótimo. Se não for, a gente tá aqui para ajudar vocês a tentar de novo, mas não vai precisar. Vocês vão conseguir. Pô, legal. Boa. Bom, pessoal, se dediquem ao máximo. Vocês fizeram o seu melhor trabalho. Todo o processo é difícil, mas vocês vão conseguir a aprovação. Não é mirabolante, não é uma coisa assim que parece inalcançável. Quem já prestou a prova sabe as dificuldades que a gente passa durante esse processo. Quem nunca teve contato com a prova, fiquem tranquilos. Vai devagar, cada porta que vocês abrirem, uma nova oportunidade para vocês. Arrebenta cada prova, cada porta. Se acabou o primeiro dia, você sente que não foi bem, esquece, relaxa. Segundo dia vocês têm para se recuperar. Beleza? Boa. Pessoal, acho que é isso. Então, assim, confiem aí, repetindo o que todo mundo falou, confiem que vocês deram o seu melhor e isso vai trazer uma tranquilidade muito grande e eu tenho certeza que vocês vão aprovar, beleza? Confiem em vocês, vamos com tudo e agora é hora de comemorar. Combinado, gente? Excelente prova a todos, vejo vocês em breve. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição. Teremos live de recursos gerais sexta-feira, espero todos vocês se inscrevam aí na live dos recursos gerais, a gente vai dar de maneira gratuita e se você quiser garantir já o seu recurso individual, esteja presente na live, porque a gente abre poucas vagas e esgota ainda durante a live. Combinado, gente? Com desconto. Com desconto, claro. Boa prova a todos e até a próxima. Até mais, Boa prova, pessoal. Boa prova. Valeu.